Pergunta da irmã vamos supor que o demônio atua na área da prostituição, vamos supor. Aí, pelo sintoma daquela mulher que já saiu do sintoma natural da obra da carne, né, que é a sensualidade. Eu estou meio mal hoje, porque eu fiquei mal com o falecimento do meu amigo. Mas as 3 obras da carne, as primeiras 3, quem lembra de cabeça? Gálatas 5. Sensualidade, impureza e fornicação, é isso. Então ela tem esse, né, você vê aquela mulher, pode ser uma irmã ou não, que ela é sensual, que ela é impura, sabe? Gente, vocês não têm ideia quanta mulher crente, quanto homem crente impuro existe no mundo. Eu estava no Rio de Janeiro pregando uma vez, daí mandaram um bilhete para mim. Todo mundo manda pedido de oração, né? No final, eu estava sozinho, minha esposa não estava, eu vendendo DVD, aquele negocinho todo. Aí veio uma irmã e colocou um papelzinho e falou para você ler depois, botou no meu casaco. E eu pensei, pedido de oração. Ninguém bota cheque, irmão, só bota pedido de oração. Ninguém nunca botou um cheque. Aí, eu creio que um dia vai acontecer. Aí, ela pegou, quando eu cheguei na casa pastoral que eu estava hospedado, que era uma casa de pastores, eu fui ler, desgraçada, escreveu bem assim, eu não consegui tirar os olhos de você. Claro, eu era o pregador, né? Tá todo mundo olhando para o pregador. E ela falou assim, se você quiser conhecer os encantos do Rio de Janeiro, me ligue. E o número? Show de bola. Show de bola. Aí no outro dia eu fui pregar, né? Eu estava pregando 3 dias. Aí subi no altar e era o Bispo André, na comunidade evangélica de Nilópolis, a igreja. Aí eu cheguei e falei, irmãos, ontem uma pessoa colocou um bilhetinho no meu bolso, eu queria ler para vocês, tá? Então o bilhetinho é esse, aí li. E aqui está o número da pessoa. Então é o seguinte, se você ousar me procurar de novo, amanhã eu falo o número do celular. Que ela não colocou o nome, colocou só o número. Aí o Bispo André vinha querer ver o número, para saber quem era. Deu o bilhete para ele. O pastor conhece essa ovelha. Então, como tem gente impura no mundo e se diz crente, então isso é sintoma da carne, tá? Mas daí o diabo vai usar essa pessoa. Sentiu que o sintoma da pessoa está um pouco mais aguçado, aí é um demônio. Aí você sabe que é um demônio de prostituição. Como no Brasil está fácil, né, porque são as pombagiras e tudo mais, fica mais fácil. Agora, por exemplo, existem demônios de áreas um pouco mais tecnológicas, né? Vamos supor, os hackers que invadem sites e derrubam os sites. Que demônio que age na internet? Não é? Deve ser o demônio do Google, sei lá. Que demônio é esse? Está entendendo? É uma linhagem de Címerio, que é uma das potestades, que é o demônio da ciência. No Brasil, não sei qual que é o dominador que age nessa área. Teve um hacker que invadiu meu site alguns anos atrás e botou uma imagem de um demônio na capa do site. Aí nós conseguimos rastreá-lo, processamos ele e tudo mais. Eu acabei tendo que confrontá-lo num tribunal. Mas que tipo de demônio que entra na pessoa para hackear uma internet? Porque na época de Jesus não tinha internet, não tinha nem computador. Mas hoje tem, então os demônios usam isso também, porque a internet é uma porta de maldição. Hoje em dia, muito pior do que a televisão, porque é mais acessível a todo mundo. Então, que tipo de demônio? Aí é mais difícil de identificar, irmã. Vai saber, né, que demônio que é. Eu não faço ideia de qual demônio que age na internet, não sei, não faço ideia. Mas enfim, tá bom? A senhora. Aí eu já expulso. Se for a minha ovelha, eu já mando cair agora, em nome de Jesus. Se eu vou orar com alguém da minha igreja, que é minha ovelha, eu vejo que a pessoa não está pura, não está acompanhada. Eu sempre falo isso. Você não está sozinho, não, você está acompanhado. Aí eu já oro, já mando o acompanhamento sair. Mas se eu vejo que é um olhar de ferida na alma, um olhar de machucado espiritual ou machucado emocional, aí eu não oro por demônio. Por quê? Porque a pessoa já está machucada. Eu vou orar por demônio, não é demônio, é um problema, né, sei lá, uma tristeza muito profunda. A pessoa vai achar que tem um demônio, porque ela quer achar o culpado para a tristeza dela. Não existe culpado. Se eu falar que ela tem demônio, ela vai ficar mais depressiva ainda. Então eu tenho que ter a sensibilidade e o discernimento de saber. Vocês lembram que eu falei na última aula de tricotomia sobre homossexualidade no espírito, na alma e no corpo? Aí imagine você que uma pessoa é homossexual, mas não é espiritual, é comportamental, né? Vamos lá, o menino foi criado com a mãe, com as 3 irmãs e com a tia. Criaram ele botando roupa de menina desde que era criança, brincando de boneca. Esse menino vai crescer como? Porque igual a menina. Na mente dele ele vai achar que é uma menina. Aí chega na igreja, e um pastor sem discernimento bota a mão na cabeça dele e manda um demônio sair. Esse menino nunca teve uma relação homossexual, então ele não tem demônio nenhum. É comportamento. Na psicologia, behaviorismo explica isso. Teoria de behavior. Aí o que ele faz? Ele vai achar
Que é normal então, porque botaram a mão na minha cabeça, mandaram o demônio sair, não tem demônio nenhum, então é porque eu sou homossexual e eu tenho que ser mulher. Você entendeu? O cara que não tem discernimento, ele acaba atestando na mente da pessoa que ele está certo. Por isso que um pastor libertador tem que saber que nem tudo é demônio, ele tem que ter o discernimento de definir, isso é demônio, isso é demônio, e forçar a mente dele a combater isso no mundo do espírito. Então é bem complexo, é matéria para o CETIB, que é a minha escola, mas existe isso. E muita gente, a mente bloqueia isso. Quando a pessoa tem uma demência, seja no autismo, na esquizofrenia, ou enfim, a síndrome de Down, algum tipo de demência, ele não tem esse dispositivo de bloqueio, porque a mente dele é uma mente que não tem controle, ele não domina, né, o pensamento. Então esse demônio vai ter essa entrada, ele não vai conseguir bloquear, alguém vai ter que bloquear para ele. Então a igreja não vai ter esse poder. Por quê? Porque a igreja não vai estar 24 horas com ele, vai ter que ser uma pessoa próxima, a mãe, o pai, o irmão, que anda junto com essa pessoa todo dia, orar para que o demônio saia. Quando o demônio manifesta, eu sou fulano, aí ora e sai em nome de Jesus, orar para que Deus cure a mente dele, né? E essa oração, se não operar o dom de milagres, um dos 9 dons do Espírito Santo, vai ter que orar todo dia para que se opere o dom de cura. Se você não tem o dom de cura, vai ter que achar alguém que tem o dom de cura. É muito complicado, mas tem que orar muito por isso, porque tem muita gente que você ora a vida inteira e nunca é curado, porque não é vontade de Deus. E orar todo dia para bloquear a vinda desses demônios, bloquear a entrada desses demônios nessa pessoa. Eu vou fazer uma comparação, irmãos, por favor, ninguém no mundo físico, só se eles estiverem possuindo alguma pessoa. No caso da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, o Espiritismo, enfim, manifesta. A gente tem essa visão desses centros pequenos, mas nessas grandes corporações, entidades espirituais, manifesta 50 pessoas ao mesmo tempo. E eles se comunicam entre eles, só dessa forma. Tem, por exemplo, o Vale do Amanhecer, tem rituais de manifestação lá, que manifesta 50, 100 pessoas, todos manifestos de demônios, entendeu? Naquela seita do Santo Daime também, eles, onde tomam aquele chá de ayahuasca, eles também manifestam várias pessoas, aí eles se comunicam, mas sem a manifestação não. A única forma de haver comunicação física, humana, é através das cordas vocais, e tem que estar manifesto num ser humano. Se manifestar num animal, não vai ter como falar, entendeu? Porque aí o que acontece? Olha que interessante, o demônio que entra no animal, ele é dependente das faculdades mentais do animal. Ele não vai entrar num cavalo e o cavalo vai falar. Um anjo entrou no jumento Balaão, fez a jumenta falar, demônio não consegue. Não, mas não pode. Não pode. Não pode, gente. Ele nem pode estar numa reunião de oração. Entendeu? Vamos lá de novo. Ele não pode estar num grupo de intercessão, entendeu? A pergunta do irmão é: aí tem a pessoa que tem problema mental e está endemoniado, que ele citou antes. Aí estão num grupo de oração com 10, 11, 15 pessoas, e esse rapaz está lá, e eles oram, de repente esse rapaz levanta e vai impondo as mãos sobre as pessoas. Não pode, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Esse grupo tem que ter um líder. Entendeu? Essa igreja tem que ter um pastor, tem que ter um cabeça. O cabeça é para dar ordem. Entendeu? O pastor tem vara e cajado. Vocês lembram que eu falei do consolo, que o Espírito Santo é o consolador, e que consolo é ensino? Salmo 23 fala: a sua vara e seu cajado me consolam, a sua vara e seu cajado me ensinam, me direcionam. O pastor tem que ter vara e cajado. Irmão, você não pode. Ah, mas vai magoar a mãe dele, o irmão dele. Vai fazer o quê, gente? Não tem como a gente... Porque ministério funciona assim, queridos. Ministério funciona assim. Quando eu deixo de magoar alguém, eu atrapalho todo um coletivo. Porque às vezes a gente poupa o lobo e sacrifica as ovelhas. E eu não estou falando de doutrina, estou falando de ministério de libertação. Um grupo específico de pessoas. Não estou falando de pastoreio para a igreja. Entenderam isso? Pastoreio para a igreja, você tem que passar a mão mesmo, aguentar, carregar um fardo do outro. Isso é normal, na igreja em geral. Como é um seminário de libertação, tudo que eu falo aqui, entendam como um grupo de libertação. Consegue entender isso, né? Não vou falar depois, ver a irmãzinha reclamar, o pastor Carlos mandar embora da igreja. Não. Num grupo de libertadores, é aí que eu estou falando, eu me refiro a isso. Num grupo de libertadores tem que ter um líder que, se for preciso mandar alguém sair do grupo, vai ter que mandar. Você entendeu? É o que eu falei hoje com alguém,
Eu estava falando com alguém, não me lembro quem era, acho que foi um pastor que eu conversei hoje à tarde, enfim, sobre influências espirituais. Aí eu disse para ele, eu tinha um grupo de libertadores no Rio de Janeiro, e pastores, todos eles pastores. Aí eu fui fazer uma obra de oração e consagração numa empresa muito grande, muito famosa, e levei um dos membros desse grupo, lá do Rio de Janeiro, para ir junto comigo, isso no Rio de Janeiro. Aí cheguei lá, a diretora era uma empresa que forma comissários de voo para avião, para TAM, tal, e mecânicos de manutenção e tudo mais. Fomos lá um dia, nova escola, e orar e tal. Aí estavam lá os diretores, os donos da escola, a diretora e tal. E aí esse pastor, que não era pastor ainda, mas depois se tornou pastor, a gente saiu, foi almoçar e tal. Ele falou para mim: rapaz, você viu que aquela irmã lá estava dando mole para mim? Nossa, mas na hora que ele falou isso, acabou a amizade na hora. Eu não só tirei ele do grupo, como acabou a amizade comigo. Eu não ando com gente leviana. Eu não ando com gente leviana, porque vai me prejudicar espiritualmente. Ele vai ser uma brecha no meu ministério. Não ando, nem amizade eu tenho mais com ele. Cheguei para ele e falei: olha, irmão, você me perdoa, mas eu prefiro que você fique magoado comigo, mas eu não vou mais andar contigo. Acabou, cortei relações. Porque começa desse jeito. E amanhã ou depois está aí, como muitos que vocês conhecem, aqui de Foz do Iguaçu inclusive, que são um escândalo para o reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que o nome de Jesus é blasfemado entre os gentios pelos crentes. O ímpio não fala mal da igreja, o ímpio está nem com a igreja, mas aí o crente faz tudo errado, aí o ímpio acaba falando mal. Então tem que tomar muito cuidado. Então nesse caso, esse rapaz não pode fazer parte de um grupo assim. Ele tem que ser instruído a não fazer parte. Não tem como. Claro, o espírito maligno vai entrar nele e vai começar a impor as mãos sobre as pessoas. Aí é que não deve. Aí é que não deve. Como é que você vai deixar uma pessoa que tem problema mental orar com outra? O que a mente dele define no mundo espiritual? O que a mente dele entende de mundo espiritual, de nome de Jesus? Então, você entendeu? Então não tem como, irmão. Eu não sei que grupo é esse que o senhor está falando, enfim, mas ouça a voz da experiência. Não pode, pelo amor de Deus. É como, por exemplo, nós vamos fazer um retiro de jovens, só para exemplificar melhor, e na nossa igreja. Aí nós temos duas vertentes no retiro de jovens. Tem que ir os jovens da nossa igreja, óbvio, e tem que ir jovens ímpios, para que eles sejam evangelizados e nós possamos alcançá-los para Cristo. Eu não aceito crente de outra igreja. Não aceito. Por quê? Porque não é um evento, nem uma festa, é uma obra de evangelismo, não é, entendeu? Festinha de crente. Aí teve um retiro de jovens, enfim, que um irmão da igreja falou: não, pastor, tem 3 amigos meus da igreja, e eles querem ir no retiro. Eu falei: não, irmão, não pode, você conhece as regras da igreja. Não, pastor, eles estão desviados, estão descontentes com a igreja, eles estão sofrendo muito. O cara pintou um quadro assim, que eu fiquei com dó das crianças. Falei: não, então tá, vamos liberar. Aí eram 3 ou 4, deixa eu ver, eram 4, um casalzinho de namorado, e mais uma menina e um menino. Esse casalzinho de namorado não se desgrudou um segundo. A gente estava pregando a palavra, estavam se abraçando nas cadeiras e se beijando na boca. Os crentes de nascença da igreja de Deus. Eu não falei o nome. Não falei o nome. Aí, na hora da ministração, aí tinha uma menina que chegou. Primeiro eu olhei para ela e falei: essa menina tem problema com homossexualidade. Ela não deu outra. Por quê? Porque ela ficava abraçada com as meninas, passando a mão, manuseando. Isso não é uma atitude normal, irmãos? Aí eu falei para a esposa do líder de jovens, para a Fernanda, falei: Fer, chega lá e fala para ela: ó, o pastor não quer que fique se abraçando. E chega para o casalzinho e fala: o pastor não quer que fique se beijando. Se o pastor vier falar, vai ser pior. Aí falou tal, o casalzinho parou de se beijar, mas continuava se pegando ainda. E a menina ficava meio de mão dada e tal. Aí numa hora de um momento de ministração, os nossos obreiros preparados, treinados, há 10 anos comigo, orando, ministrando, intercedendo. Aí de repente quem que eu vejo? A menina lá que ficava pegando todo mundo, orando com posição de mãos. Ah, irmãos, eu desci igual um gavião do altar da casa de retiro, peguei ela pelo braço e falei: faz favor, vem cá, só senta aqui e não levanta mais, depois eu converso contigo. Na hora. Ficou brava, ficou ofendida, quis morrer, depois não queria mais morrer, queria só ir embora. Depois eu não queria mais ir embora, quis ficar no retiro. Vou fazer o quê? Como é que eu vou deixar uma pessoa que eu não sei quem é, com nítidos problemas espirituais, ficar impondo as mãos dos meus jovens?
mas nem que a vaca tussa, irmãos. Eu sei o preço da alma de cada um deles, eu sei o quanto eu suei, eu sei quanto couro de joelho nós gastamos para esses jovens. Não vou deixar qualquer um botar a mão na cabeça, não. Passou um tempo, ficou ofendida, tal, falou mal de mim. Eu tenho uma parcela de gente que gosta de mim e tem uma parcela de gente que me odeia. Ela tem que estar num desses dois grupos. Eu sou um cara muito certo, eu falo tudo na cara. Então nunca vai ter aquela pessoa que você pergunta: o que você acha do pastor Carlos Ribas? Eu não acho nada. Não, vai ter gente que vai falar: eu gosto. E vai ter gente que vai dizer: eu não gosto. Meia boca nunca vai ter. Aí ela foi para o grupo que não gostava, tudo bem, não era da minha igreja. Passou um ano, me chamou no Facebook: pastor, paz do Senhor, tal. Eu: paz, pois não. Você lembra de mim? Eu sou menina tal. Lembro, e aí? Pastor, eu estou com um problema espiritual muito grande na minha casa, minha mãe está possuída por demônios, não sei o quê. O senhor pode vir na minha casa? Eu falei: não, não posso. Por que o senhor não pode? Você não é minha ovelha, você é a ovelha do pastor fulano, liga para ele. Mas ele não atende as ovelhas, tem que passar pela secretária. Liga para a secretária. Mas não sei o quê. Irmã, você não é minha ovelha, irmã. Eu não gostaria que uma ovelha minha ficasse recebendo o pastor da tua igreja na casa para ministrar. Eu me sentiria mal. Da mesma forma que eu me sinto mal, não vou fazer isso. O senhor me atende na sua igreja? Atendo. Chega 1 hora antes do culto, era às 8 o culto, chega às 7 que eu vou te atender. Cheguei lá às 7, nada. Deu 8:05, já estava o ministério de louvor em cima do altar. Chega ela e a mãe dela, fez sozinha para mim, Falei: depois. Terminou o culto, aí os crentes da nossa igreja querendo atendimento, eu sempre viajo, então quando eu estou lá, ora com todo mundo, atendo todo mundo. A menina vazou, foi embora brava porque eu não atendi ela. Vocês acham que eu deveria ter atendido? Eu vou priorizar os crentes da minha igreja, irmãos. Como é que eu vou abrir? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como é que eu vou abrir precedente para atender uma pessoa de outra igreja cheia de problema, se as ovelhas que Jesus confiou no meu rebanho, no meu pastoreio, precisam de mim? Então às vezes você tem que ser duro, porque tem muita gente que gosta de massagenzinha e gosta de atendimento VIP. Ir para a igreja não quer, parar de pecar não quer, mas quer que o pastorzinho vá lá em casa fazer uma oração, quer que libere uma bênção. Não precisa nem vir aqui não, pastor, entra da sua casa mesmo, joga a bênção aqui. Irmãos, comigo não funciona. Você me perdoe, mas comigo não funciona. Vamos falar de maldições? Senhora, a senhora é tia da pastora? Então só para fazer todas as perguntas. Senhora... Existe. Então eu vou aproveitar o seu gancho, e como eu vou falar de maldições, a gente entra nessa área, tá bom? Maldição existe? É claro que existe, tá? Então todos têm que quebrar maldições. Como funciona uma maldição? Funciona assim: a pessoa que se auto-amaldiçoou, ela pegou e disse, né? Que vontade de morrer, eu quero morrer, entendeu? Está se auto-amaldiçoando. Teve um jovem, foi membro da nossa igreja, e foi embora para o Rio Grande do Sul. Aí ele ligou, caso real, aí ele ligou um dia, teve uma brilhante ideia, coisa boa, de homem de Deus, né? Ligou para os amigos da igreja, os irmãos em Cristo, e falou assim: tudo bem, aqui é o primo do fulano, eu só estou ligando para dizer que o fulano se acidentou de carro e morreu. Olha que coisa mais infeliz. Todo mundo chorou, todo mundo ficou desesperado. Ligaram até para o pai dele, que era separado da mãe. Todo mundo desesperado. Passou uma semana, ele apareceu na cidade dando risada dos bobos. Seus bobos, acreditaram, fui eu que liguei e tal. Todo mundo ficou com raiva dele. Passou um mesinho, esqueceram, perdoaram. Quando ele voltou de viagem, bateu o carro no viaduto e morreu. Aí eu pergunto para vocês: quem que decretou a morte dele? Maldição. Então tem que tomar muito cuidado com maldição. Maldição é um treco que pega, irmão, vocês não têm ideia. Inveja não pega, eu já falei isso. Inveja é bom, né? Porque ninguém tem inveja de alguém pior do que você. Se alguém falar que tem inveja de você, é porque você está melhor do que ele. Ninguém passa a ver o mendigo todo urinado no chão, terça-feira à tarde, e fala: nossa, que inveja, esse cara não trabalha, está aqui deitadinho na sombra, todo mijadinho. Ninguém tem inveja de alguém pior do que si. Mas as pessoas têm inveja de quem é melhor. Então se alguém tiver inveja de você, fique tranquilo que você está melhor, tá? Então inveja não tem problema. Agora maldição, muito cuidado. Mas e se alguém me amaldiçoar? Tem motivo? Não tem motivo nenhum, não pega, está na Bíblia. A maldição sem uma causa é como um pássaro que sai do seu ninho e não encontra pouso e volta para si. Então ela não funciona. O que seria uma causa para maldição? Não é? Bom, existem milhões. Vamos pegar uma. O camarada foi e é crente, aí foi lá e... deixa eu achar um. Nossa, tem tantos. Foi lá e pegou um spray e pichou toda a igreja católica lá. Escreveu um monte de
coisa ruim, sobre idolatria, não sei o que, o padre vai lá e joga uma praga nele. Foi com causa, não tinha que ter ido lá ofender a pessoa nem nada, você entendeu? Não significa que você vai fazer isso, claro que não. Ou o caso do cigano, né? Passa o cigano na rua, você não tem que dar a mão para o cigano. Aí o cigano fala, deixa eu ler sua mão. Você não tem que dar a mão nada. Se você der a mão para o cigano, eu não acredito mesmo, mas vê aí. A maldição vai pegar. Teve uma causa, você estendeu a mão para o cigano. Entenderam? Não só na afronta, mas também quando você faz isso. Outra maldição com causa, leitura de horóscopo. Olha, terrível, né? Porque o horóscopo é um engate espiritual. Porque ele é todo mentiroso. Antigamente o horóscopo era feito em cima dos 9 planetas do sistema solar. Hoje já sabe que não são mais 9, que um é um gigante gasoso, que outro não sei o quê. Então o horóscopo sempre foi mentira. Porque nunca houve 9 planetas. Então o ascendente, Júpiter está em ascendente de não sei o quê, é tudo mentira. Então sempre foi uma mentira. Mas a pessoa quer ver o futuro. E querer saber o futuro não pertence a Deus. Porque o futuro pertence a Deus. Então nós não podemos querer saber. E aí você teve uma causa para receber uma maldição. Então muito cuidado quanto a isso. Camarada lê o horóscopo, e o horóscopo diz, virginiano, esta semana terás uma má notícia. Você foi ler o horóscopo, foi ouvir porque você queria saber, você deu direito a uma má notícia acontecer na sua vida. A maldição tem causa, tá bom? Mas não fica naquela, não, eu vou ouvir, mas eu não acredito. Se você não acredita, por que você ouve? É só de curiosidade. Deixa de ser bobo. Você ouve porque você quer saber, né? Ainda pega os números da loto ainda, anota. Não tem uns horóscopos que falam os números, né? Os números são tal. Enfim, e a maldição hereditária, as passadas, né? Eu sou ímpio, aí família toda desestruturada espiritualmente, aí eu me converti, eu preciso quebrar a maldição hereditária? É óbvio que não. A cruz é superior a tudo. Então a partir da hora que o ímpio se converte, a cruz anula todo o passado, todo o pecado. A Bíblia fala que nós nos tornamos nova criatura, recém-nascidos, uma criancinha de colo, que vai beber leite espiritual. O apóstolo Paulo diz isso, que outrora vós bebestes leite espiritual, agora faz tempo de comer alimento sólido. Nós nos convertemos e viramos criancinhas espirituais, não tem problema nenhum. Mas depois da conversão, a gente vai adquirindo algumas maldições, que foi o nosso exemplo, eu e da minha esposa, porque minha avó estava viva ainda, e no satanismo. E aí ela mandava fazer rituais para a gente, fez um ritual para a Francine, fazia toda semana rituais para mim. E aí sempre aquela carga, aquela opressão, aquela luta. Por quê? Porque eu sou terceira geração, eu sou segunda geração da minha avó. Primeira geração é minha mãe, na verdade terceira geração espiritual. Minha avó era a primeira, minha mãe segundo, eu terceiro e o Mateus quarto. E em Êxodo capítulo 20, verso 5 diz: eu sou um Deus zeloso, que visito o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Se a minha avó era a primeira geração que estava aborrecendo a Deus, a segunda minha mãe, a terceira era eu. O pecado dela ainda vinha em mim, e como ela estava viva, me atrapalhava. Aí eu tive que fazer uma quebra de maldição hereditária, entendeu? Mesmo sendo crente. E eu posso ensinar vocês a fazerem, se vocês quiserem. Vocês querem? Está no pacote, está nos 50 da apostila aí. Vamos falar agora para a gente não esquecer depois? Caneta na mão, que eu vou passar a receita, tipo Ana Maria Braga. Vou passar a receita do bolo. Quem não tem caneta, cata com a irmã Alba lá. A irmã Alba vai dar. Caneta na mão. Caneta na mão. Quebra de maldição hereditária. Escrevam isso. A receita daqui. Gabriel. Não, você está morto e a maldição. Você se morreu depois de você se converter? Por exemplo, você se converteu, teve alguns anos convertido, a pessoa morreu agora, por exemplo. Se você não quebrou a maldição permaneceu. Precisa anular também, tá? Só se a pessoa morreu antes de você se converter, aí não. A avó, o pai, ou bisavó, ou bisavô, enfim. Pegaram a caneta. Oi? Quando é criança, por exemplo, a tua criança, você ora por ela. Você ora pelo seu filho. Não, porque você quebrando a maldição, o seu filho está livre. Claro, porque funciona assim, ó.
de mim para trás, né, os meus antepassados, se eu for bisneto, tataraneto, pai, né? Filho, neto, bisneto. Se eu for bisneto, a maldição ainda pega. Se eu for tataraneto, já não pega mais. Mas daí se a minha mãe, a minha avó, vamos ver, minha avó, minha mãe, eu, meu filho. Aí se eu quebrei a maldição da minha avó, então da minha mãe para baixo acabou a maldição. Se a minha avó morreu e eu não quebrei a maldição da minha mãe, é para mim, meu filho e para os meus netos. São 4 gerações. Sempre conta 4. Se eu quebrei a maldição, o Mateus eu não preciso quebrar mais, porque a partir de mim, a Bíblia fala no versículo 6, que ele faz da bênção, faz justiça, 1000 gerações a partir daqueles que o amam e seguem os seus mandamentos. Então, como eu amo a Deus, sigo os mandamentos e cancelei a maldição hereditária, então daqui para baixo mais 1000 gerações. Aí eu não sei contar, mas é meu filho, neto, bisneto, tataraneto, blá, 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 1000 neto. Você ora quebrando, a partir de você está tudo liberado. Tá bom? Abençoado. Irmãos, eu vou dar receita, parem de fazer pergunta, por favor. Tem 5 com a mão levantada, gente. Fala, irmã. Não, mesmo que não conheceu. Aí ela perguntou se a quebra de maldição vale se não conheceu, né? Mesmo que não conheceu. Aí, principalmente quem não conheceu. Viu? O maior erro, só pegando um ganchinho, no caso, vamos supor que a senhora não conheceu os seus pais, vamos supor, tudo bem, entendi. Mas o maior erro é quando a pessoa vai casar com outro e não quer saber do passado do outro. Tipo, não me importa o teu passado, importa a nossa história de amor. Daqui para frente tudo importa. Por que você casa com uma ex-macumbeira, com um ex alguma coisa? Você traz junto uma carga. Isso não é nem o pior. E se você casou com a ex-mulher de um traficante, o cara vem te matar? Também tem um perigo. Não, eu estou tentando entender todas as áreas, mas sempre queira saber o passado de quem está andando contigo. Eu estou falando sério, é perigoso. Vamos lá, receita. Vamos para a receita? Pega aí. Receita do bolo da Ana Maria Braga. Você vai, anota primeiro, escreva aí, quebra de maldição hereditária. Tá? O primeiro versículo é esse, Êxodo, capítulo 20, verso 5. Que é onde Deus fala que a maldição, né? Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não é Exodó, que diz o pastor Josué França. Não é? E aí você vai pegar livro de Mateus, capítulo 10, verso 34, que aqui você vai começar a entender como desfazer. No Êxodo, capítulo 20, verso 5, você entendeu que há essa maldição hereditária. No Mateus 10, 34, diz assim: não cuideis, eu vou pegar uma tradução, nova versão internacional, que fica mais bonitinho. Diz assim, 34: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E o 36 diz: pois os inimigos do homem serão os da sua própria família. E tremendo, Jesus fala isso. Por quê? Por conta da maldição hereditária. Então você entendeu que a maldição hereditária ocorre, Êxodo 20, versículo 5. Entendeu que é em âmbito realmente familiar, Mateus 10, 34 ao 36. E como desfazer isso? Jesus disse que não veio trazer paz, veio trazer espada. Hebreus 4,12 é o terceiro versículo. Em Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. O que é divisão de juntas e medulas? Divisão física, não é? Separar medulas é onde tem a maior linhagem cromossômica. Separar tudo isso. Alma e espírito. O que é alma e espírito? É a linhagem espiritual. Você é evangélico, teu parente antepassado não é, mas muitos se apegam à alma, à emoção. E aí eu vou falar um negócio terrível. Deixa eu só concluir o versículo. Alma e espírito. E apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4,12. O que é divisão de alma e espírito? Nós temos uma cultura muito bonita de pedir a bênção para os nossos parentes. Por favor, não se escandalizem comigo, por favor. Mas a gente chega e fala: bênção pai.
e ele fala, Deus te abençoe. Aí eu te pergunto, se você se converter e você é crente, evangélico, cristão, e o seu pai ainda é da magia, do espiritismo, que bênção que ele tem para te dar? Estão entendendo? Você agora é o portador da bênção. Ele não é mais. Se a tua avó ainda é da magia, você vai chegar, bênção, vó. Então, a gente não para de pedir a bênção, porque a alma e o espírito ainda estão grudados. E a gente não consegue discernir que o mundo espiritual agora está dividido do mundo emocional. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. A minha parte emocional, eu preciso dividir da minha parte espiritual. Pastor, como é que eu faço agora? Você vai chegar na casa da sua avó, que ainda é espírita, vai se converter em nome de Jesus, e você não vai mais falar, bênção, vó. Você vai dizer, vó, Deus te abençoe, porque agora você é o portador da bênção. Você vai liberar. Se a vozinha chegar e falar, oh meu neto, você sempre pediu a bênção, por que você não pede mais? Aí você vai ter um bom momento para falar de Jesus. Olha, vó, eu encontrei Jesus na minha vida, eu entreguei a Ele o meu espírito, minha alma, meu corpo, Ele é meu salvador agora, e eu estou tão feliz com isso, que eu gostaria de te abençoar. Só não me abençoou até hoje, me abençoou tanto, mas agora eu vou retribuir. A partir de hoje, só eu vou te abençoar, vó. Ela vai se sentir amada, ela vai querer até conhecer a sua igreja, e ela vai entregar a vida dela a Jesus, com certeza, tá bom? Então, da mesma forma que se fosse espírita, ele vai fazer macumba para ele igual. Mesma coisa. Por isso que divide alma e espírito. Entendeu? Todo rito religioso vai gerar maldição hereditária. É isso a maldição hereditária. A mãe é a geração anterior, a avó 2 anteriores. É o que eu estou tentando explicar. Não fala. Mas você entendeu? Mas eu vou exemplificar de novo, acho que para todos entenderem. Talvez a dúvida do irmão seja a dúvida de todos. A mãe é católica, está rezando uma novena para o filho que é evangélico. Você entendeu? O pecado da idolatria vai ser visitado no filho. Ele visita o pecado dos pais nos filhos. Então a quebra da maldição hereditária é justamente isso. É desligar a responsabilidade espiritual do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, da minha bisavó, do meu tataravô e da minha tataravó, caso estivessem vivos. Desligar a responsabilidade espiritual deles sobre a minha vida. Se eles estão no engano, nós vamos orar para que eles se convertam, mas isso não pode pesar culpa sobre a minha vida. Eu não posso ser culpado disso. O pecado deles não pode vir sobre mim. Então isso é a quebra de maldição hereditária. Você entendeu? Nada além disso. Então como fazer? Eu fiz assim, não sei se funciona para vocês. Eu estou sem minha Bíblia de papel, estou com a minha Bíblia de vidro aqui, né? Eu estava orando em casa quando a gente percebeu que minha avó mandava demônios direto para nos importunar. E eu falei, chega, não aguento mais. Peguei esses 3 versículos assim na minha cabeça, ficou... Sabe quando você conhece bastante a Bíblia? Você lê muito e os versículos começam a pular na sua mente? Esses 3 começaram a pular. Eles fizeram muito sentido para mim. Um explicava sobre a maldição hereditária, outro explicava sobre a família e falava da espada, e outro já falava que a espada era a Bíblia. Então eu peguei minha Bíblia, comecei a orar e falei, Senhor, se for necessário eu cortar grilhões espirituais, eu corto em nome de Jesus. Peguei a Bíblia e comecei a fazer assim, ó, no mundo espiritual, um ato profético. Eu passava em mim assim, passei na perna como se tivesse amarrado, e orei, e nunca mais tive problema nenhum. Então se você quiser fazer essa oração, a gente faz agora. Eu te ajudo a dirigir essa oração, e você vai cortar em nome do Senhor Jesus. Alguém que quer quebrar cadeias hereditárias, quer fazer isso agora? Pega uma Bíblia de papel aí e fique de pé em nome de Jesus. Não vale o celular, tem que ser Bíblia de papel. Por que tem que ser Bíblia de papel? Quem sabe? Quem sabe? Vai cair no Enem, já falei. Por quê? Porque aqui tem a Bíblia, mas aqui também tem navegador de internet, também tem jogo, também, entendeu? Então isso aqui não é a Bíblia, isso aqui é um dispositivo que contém a Bíblia. E a Bíblia de papel é só a Bíblia Sagrada. Ela é a espada. Isso aqui é uma gaveta cheia de ferramenta. A Bíblia é só uma ferramenta, que é a espada. É, exatamente. Pega emprestado do pastor atrás depois. Ele corta dele, depois ele te empresta e o senhor corta a sua. Quem não está com a Bíblia de papel, depois que o irmão que trouxe a Bíblia cortar ali, ele presta para você, você corta a sua, tá bom? Vamos orar? Diga, irmã. Irmã, agora eu não vou conseguir te ouvir, tá todo mundo meio que animado. Agora, irmã, agora é a hora da oração, irmã. Depois é uma pergunta.
Eu sei que vocês estão ansiosos, eu entendo a ansiedade de vocês, mas nós vamos ter que tentar prestar o máximo de atenção em tudo, porque se a gente parar cada um minuto para dar outras informações, a gente vai ficar até meia-noite. Sei que vocês aguentam, mas eu não aguento mais, irmão, pelo amor de Deus. Você tem que ter dó do pregador. Pegaram a Biblinha? A Bíblia cor-de-rosa, vai cortar com a Bíblia cor-de-rosa? Pega dele emprestada, Então vamos lá, um ato profético, amém? Então levante sua Bíblia aí, se você está sem a Bíblia, levante a mão, é isso aí. Porque depois você vai pegar a Bíblia emprestada de alguém que não trouxe para fazer isso aí. Todos orem comigo, diga assim, em nome de Jesus, crendo na sua palavra, eu não quero nenhuma ligação com os meus antepassados. Todo pecado que gerou maldição e que está sobre a minha vida, como diz em Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, eu não quero. Por isso, eu uso a Bíblia como a espada que separa alma e espírito, a palavra que divide o pai do filho, a mãe da filha, a nora da sogra. Em nome de Jesus, eu corto todo laço invisível que me prende aos meus antepassados. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição hereditária. Em nome de Jesus, amém. Corta aí você aí, corta aí, faz um ato profético. Já se cortando. Cortou? Corta aí o cadeadinho no pé e peça por irmão perto de você para ele cortar também. Não seja egoísta. Veja se alguém está sem Bíblia, peça emprestado. Empresta aí, irmão, em nome de Jesus. Corta assim, ó, em cima assim, ó. Fuim. Corta aqui assim no tornozelo, ó. Fuim. Eu na época eu me cortei todo, porque eu pensei, na dúvida vai sabendo que amarraram, né? Eu cortei na barriga. Isso é de Deus. Amém, irmãos? Agora aplauda o Senhor Jesus. Ligue isso no céu. Pode se sentar. A nora da sogra é uma revelação de Deus essa, né? Eu cheguei a uma conclusão que Deus não inventou a sogra. Sabem dessa? Deus não inventou a sogra. Porque, pensem comigo, isso não é bem bíblico isso. Deus fez Adão, não fez? Então Adão tinha pai, não tinha? Mas não tinha mãe. Tinha mãe? Não. Aí Deus fez Eva, não fez? Eva tinha pai, não tinha? Era Deus. E Eva tinha sogro? Tinha. O pai de Adão, que também era pai dela. Mas Eva tinha sogra? Não. Adão tinha pai. E tinha sogro? Tinha, o pai de Eva. Mas Adão tinha sogra? Não. Deus só fez pai e sogro. Deus nunca fez uma sogra. Não fez. Isso é coisa que o homem inventou, irmãos. E Adão não tinha umbigo. Quem sabia dessa? Adão não tinha umbigo. Porque nós só temos umbigo porque nós nascemos uma placenta. Como Adão foi feito de barro, para que ele ia ter umbigo? Nunca teve cordão umbilical. Nem Adão, nem Eva, nada, bonitinho. Tem umas mulheres que erram na cirurgia, ficam sem umbigo também, está tudo certo. Vamos lá, cadê a irmã que tinha uma dúvida? A senhora? Maldição num comércio e tal. Nós vamos chegar lá. Agora era só a maldição hereditária. Fizemos a oração, nós vamos seguindo na matéria. Sim. Boa pergunta da irmã aqui, ó. A gente pode quebrar a maldição dos irmãos da gente? A gente pode, mas não significa que vai funcionar. Por quê? Porque como a maldição ela é impetrada sobre uma pessoa, se a pessoa não quer, não vai acontecer nada, não é? É como, vou falar de dinheiro um pouquinho, é bom falar de dinheiro. Tinha um irmão que estava falindo uma empresa de estofados, ele fazia sofá. E aí eu fui para a cidade dele e acabei dormindo na casa desses empresários. E aí o irmão falou assim: rapaz, é de Deus você estar na minha casa essa noite, porque hoje nós vamos terminar o último dia de oração na madrugada, de uma campanha que nós estamos fazendo, e aí você vai orar com a gente. Eu já estava vindo de viagem, cansado, feliz da vida, porque o irmão ia acordar de madrugada para orar, reventado de cansado, mas vamos lá. Aí acordou de madrugada, me despertou, fomos para a fábrica dele. Eu falei: ué, mas é na fábrica? Ele disse: então, mas antes de orar, eu posso saber o motivo?
nós estamos abrindo falência. Se essa semana não acontecer um milagre, nós vamos fechar. Aí a primeira pergunta quando uma empresa vai falir é: vocês são fiéis no dízimo? Aí ele falou: sabe o que quer? Quando o cliente fala sabe o que quer, é porque é o diabo, irmãos. Né? Porque ele quer dar uma desculpa. É simples. Sou, não sou. É simples. Não tem desculpa. Ou você é, ou você não é. Não tem mais ou menos. Um mês eu sou, outro mês eu não sou. Quer dizer, um mês é ser crente, outro mês você não é. Não, ou você é, ou você não é. Aí ele sabe o que quer? É que a gente não tem controle do que. Como não tem controle? Você não sabe quanto custa a matéria-prima, você não sabe quanto custa o salário do seu funcionário, você não sabe quanto custa a energia que você gasta, você não sabe quanto custa nada disso. Você faz o seu produto, você vende, você tira a matéria-prima, funciona. Eu que não sou empresário sei disso, gente. Eu sei quanto é o meu dízimo. Pra vocês terem uma ideia, o DVD que a gente vende a R$15, ele tem um custo. Mas a gente dizima R$1,50 de cada DVD. Está entendendo? A gente não dizima o lucro, nós dizimamos 100%. Porque, como eu sempre falo, pode isso, Arnaldo? A regra é clara. Na dúvida, apite. Então, eu dizimo tudo. Aí, não, mas a gente não tem, porque entra muito dinheiro, entra picadinho, e aí a gente já pega e já vai pagando aqui e ali. Quer dizer, irmãos, quem quer ser fiel, dá um jeito. Quem não quer ser, inventa uma desculpa. Quem nunca faz nada para Deus, nunca tem tempo de fazer nada. Mas quem faz tudo para Deus, sempre arranja tempo para fazer mais uma coisinha. Quer ver um exemplo? Alba Valéria faz de tudo. Ela pode estar super atarefada. Você pede para ela: Alba, me ajuda uma coisa. Eu vou dar um jeito. Ela arranja um tempinho. Então, é exatamente assim. Então eu vou dar uma dica para profissionais liberais. Não é o tema, nosso congresso não é de libertação financeira, embora eu tenha um seminário só de libertação financeira, muito bom. Vou dar uma dica para profissionais liberais. Você é dentista, aí você vai lá, vai esperar para dar o dízimo no final do mês. Chega no final do mês, você tem que dar R$3.600 de dízimo. Só que na tua conta tem 5.000 só, porque você foi comendo dinheiro no meio do mês. Aí você não vai tirar 3.600 nunca na tua vida para levar na igreja. Aí você vai roubar Deus do dízimo. Como que você faz para não ter esse problema? Fez uma obturação, cobrou 100 pila. Primeiro, em nome de Jesus, baixa para 70 que tá caro. Fez uma obturação, cobrou 70 pila. Já, o cara pagou, tira os teus R$7. Ah, pastor, mas estou tirando de tudo. O que custa? R$7 vai te matar? Você não vai ficar pobre por causa de R$7, faça-me um favor. Estão entendendo? Está entendendo? Aí fez um canal, R$300, tira 30. Bota uma gaveta, no envelope do dízimo da igreja, dentro da Bíblia, lá no consultório. E vai. Primeiro culto que vem para a igreja, terça-feira, já traz esse envelopinho, pum, dízimo. Não vem nessa onda, dá seu dízimo só na Santa Ceia, irmão, porque você está dando brecha para o diabo te roubar. Primeiro culto. Irmão, seja aquele crente que todo culto você traz dízimo, porque você corre menos risco de roubar Deus. Vai por mim. Eu viajo bastante. Meu dízimo, transferência bancária online. Você acha que eu sou bobo de ficar com dinheiro no bolso, tipo Foz do Iguaçu, com o demônio do Paraguai me chamando? Venha, gaste todo o dinheiro, aquilo que é teu, aquilo que é de Deus, gaste tudo no Paraguai. Eu não, irmãos. Misericórdia. Já finquei no banco o dinheiro, já liguei para os obreiros: ó, cata lá que já está lá, arranca antes que eu me arrependa. Porque, você é ser humano. Você pode estar com pouco dinheiro no bolso, só com o dízimo teu filho fica doente. Você manda o dízimo para o espaço, você vai pagar o médico. Estão entendendo? Se você já entregou o dízimo e seu filho ficou doente, aí eu duvido que vai ficar doente, mas se ficou doente, você se dispõe aí no SUS, você se dispõe a usar o limite do seu cartão, você dá um jeito, mas você não vai deixar o seu filho sem atendimento. Mas se você tiver o dízimo em casa, você gasta o dízimo. A primeira opção é o dinheiro do dízimo. Então vigiem em nome de Jesus. Eu sei que aqui todos são fiéis, porque essa é uma igreja próspera, mas é bom sempre falar, porque alguém na internet está ouvindo, e essa palavra foi para alguém com certeza. Não, está roubando a Deus. A pergunta dela: e se eu pegar o dinheiro do dízimo e ver uma pessoa passando fome, uma família necessitada, vou lá comprar uma cesta básica e dou para a família? Roubou a Deus. A palavra de Deus diz: trazei o dízimo à casa do tesouro. Sabe o que é a casa do tesouro? Tesouraria para a igreja, para que haja mantimento na minha casa, ou seja, na igreja. Não é para mantimento da casa do pobre. Mas como a igreja tem obra social, teve alguns irmãos que falaram: ah, pastor, eu não dou dízimo na igreja porque o pastor... Não nessa igreja, em outra.
Teve um caso muito próximo da nossa igreja lá, que o irmão falou: eu não dou o dízimo na igreja porque o pastor é rico, o pastor ficou ostentando, está direto tirando foto dentro de avião, dentro de resort, dentro de hotel. Se o pastor é rico, glória a Deus pela vida do pastor, mas o teu dízimo é para o Senhor. É para o Senhor. Não, eu prefiro comprar cestas básicas e dar para os pobres. Meu irmão, dá o dízimo na igreja, a igreja compra as cestas básicas e dá para o pobre. Você não rouba a Deus e a igreja continua ajudando o pobre da mesma forma. Não é? Não somos nós quem definimos, no caso eu que sou sacerdote, sim, mas não somos nós os crentes que definimos para onde vai o dinheiro. Você entrega na obra e Deus faz o resto, amém? Não é o tema do seminário, mas como é libertação, vai ter alguém sendo liberto aí, hein? Amém ou não? Vamos lá, maldições. Existem pessoas que tem uma nuvenzinha negra em cima, já viram isso? Né? Com os olhos da fé, nuvenzinha negra. Aonde chega aquele climão baixa? Vai trabalhar numa loja da qual está tudo errado. Por quê? Porque a pessoa, ela parece que é um para-raio do inferno, a maldição cai tudo nela. Então, se você conhece alguém assim, primeiro, converse com a pessoa, ore com ela, para que ela seja uma boa pessoa, né? Mas se a pessoa passou pela sua vida, na sua empresa, como a irmã perguntou, no comércio e tal, e amaldiçoou aquele lugar, a pessoa praguejou uma empregada na empresa ou no lar, e foi praguejando, jogando praga naquele lugar, terrível. Tem empregada doméstica, que o patrão vai trabalhar, ela fica cuidando da casa, ela bota a música do mundo, ela faz coisas horríveis, e amaldiçoa o lugar. Então, primeira coisa que você tem que fazer, sempre ungir o local, unja com óleo. Quando você for ungir a sua casa, unja janelas, portas e tudo que faça uma ligação interna com o exterior. Por exemplo, tijolinho transparente que entra luz, unja. Fogão a lenha, unja a saída da chaminé. Lareira, unja. Ar-condicionado, unja. Por quê? Porque tem uma ligação interna com a externa. Como que eu unjo? Óleo nas mãos. Senhor, eu vou consagrar minha casa em nome de Jesus. Aí toca no lugar, diga: eu abençoo em nome de Jesus, eu consagro em nome de Jesus, eu unjo. Bem assim, bem simples. Unja demarcando o território. Porque você está demarcando. Aí, quando terminar de ungir toda a casa, você vai fazer uma oração simples, mais ou menos assim: em nome de Jesus, se há alguma maldição dentro da minha casa que deu legalidade a demônios, eu ordeno que saia agora. E se há algum demônio ou uma maldição lá de fora que quer entrar, está bloqueado, não pode mais entrar em nome de Jesus. Bem simples assim. Agora, um carro ou uma moto. Comprou uma moto, falei isso já nessa semana, vou falar de novo. Comprou uma moto de segunda mão. A pessoa comprou a moto nova, chegou em casa um jovem feliz, a mãe olha para aquela moto e diz: o quê? Você vai andar de moto? Você não vai andar de moto, porque se você andar de moto, você vai morrer. Você vai cair embaixo de um ônibus, um caminhão vai passar por cima de você, você vai morrer. Quem andar nessa moto vai morrer. Então você vai vender essa moto. Aí o cara vai e vende a moto para você. Aí você compra a motinha nova, impecável. Comprou até mais barato, porque quis se livrar, e não orou e não ungiu a moto. O que você ganhou junto com a moto de presente? Uma maldição. Tem que orar e tem que ungir a moto. Foi morar num apartamento, mesmo que alugado, mas antes de você morar nesse apartamento, tinha um casal lá, uma família, que só brigava. Aí a mulher disse: nós vamos ter que se mudar dessa casa, porque se nós continuarmos morando aqui, nós vamos nos separar. Essa casa tem uma maldição, essa casa tem uma praga, quem morar aqui vai separar. Aí eles vão embora, aí você é o próximo inquilino. Tua vida era uma bênção, até se mudar para essa casa. Quando foi morar nessa casa, começou a brigar ao ponto de quase se separar. Por quê? Porque dentro dessa casa existe uma maldição. Muitos são os casos de casais que se mudam para uma nova casa, um novo apartamento, e começam a brigar. Vocês já ouviram falar sobre isso? Muitos casos. Tem que ungir. Quem viaja bastante como a gente, chegou no hotel, olha o olhinho preto, a gente ora, cancelamos toda a maldição, porque a gente não sabe quem dormiu antes ali, o que fizeram, o que falaram, o que aconteceu. Então a gente cancela. E quando a gente sai, nós fazemos uma oraçãozinha bacana: Senhor, nós estamos saindo, mas que a nossa unção fique nesse quarto de hotel, para que o próximo hóspede que se hospedar aqui, ele sinta a tua presença, a tua glória. Se é desviado, que volte para Jesus. Se não te conhece, que venha te conhecer. Aí quando o próximo hóspede entrar, ele fala: opa, que hotel bacana. Sai orando em língua estranha. Não é? Sobre maldições. A senhora. Irmã, eu vou chegar perto da senhora, para eu ouvir. A gente tem que ser uma pessoa consagrada, ou a gente pode fazer? Qualquer um pode ir. Qualquer um crente. A gente crente. Sim, qualquer crente, qualquer crente. Não.
Essa pergunta foi feita na reunião de obreiros. Quem estava na reunião de obreiros? Não foi feita essa pergunta na reunião de obreiros? For orar por cura, tem que ser um que preside cura. Aí alguém tem o dom de cura e tal. Aí está em Tiago 5,14. Mas, no livro de Tiago, capítulo 5. Mas, para ungir sua própria casa, pode ser a senhora. Agora, se a senhora pegar um frasquinho de óleo, ou eu pegar um frasquinho de óleo, e chegar para o meu colega de trabalho, que é ímpio, que fuma, que bebe, que faz fusarca, e falar para ele: aqui, meu irmão, toma esse óleozinho sagrado, consagrado, manto puro, mistério, unge a tua casa, vai dar tudo certo na sua vida. Ele pode ungir com aquele óleo, ou com suco de groselha, vai ser a mesma coisa, não vai ter poder nenhum. Agora, se eu for lá na casa dele com aquele mesmo óleo, e eu ungir, aí vai funcionar porque eu ungi. Ou a senhora, entendeu? Mas o óleo na mão do ímpio é nada. O óleo só funciona na mão do crente. Interessante isso, né? Amém? Vamos lá. Pulamos para a página 14. Irmãos, já são 9h15. Nós temos 45 minutos para terminar a aula. Caramba, eu estou falando, é terrível isso. É o fuso horário do Paraguai, que atrapalha a gente aqui em Foz do Iguaçu. Paraguai é antes? É verdade, eu não tenho nada para fazer amanhã. É, porque vocês vão dormir até mais tarde, né? Obrigado por pensar nos outros. Existem, na página 14, existe um tópico ali que eu gostaria que vocês lessem depois com mais atenção: maldições impostas em regiões, tá bom? Então tem algumas cidades ali, enfim, mas eu quero falar especificamente sobre algumas regiões na cidade. Vamos supor, Foz do Iguaçu. Com certeza existe um bairro que tem maior índice de prostituição, não é? Talvez até o centro da cidade, né, por causa disso. Mas existe um outro bairro que tem maior índice de suicídio. Existe um outro bairro que tem maior índice de furtos ou roubos, não é? Por quê? Porque cada região é dominada por um demônio regional, territorialista, dominador. Então aí você consegue identificar. A irmã encaixa com aquela sua pergunta. A irmã lá de trás, não, a senhora não, a de trás, que perguntou sobre os demônios. Não, a senhora lá de trás. Mas talvez, é porque eu estava olhando bem na sua reta. Impossível a senhora saber também, né? Eu tentei jogar o meu olhar por cima da senhora, mas eu não consegui fazer uma curva. Lembra da sua pergunta se dava para identificar? Nesse caso dá. Por quê? Porque você vai identificar que naquele bairro tal. Você sabe algum bairro em Foz do Iguaçu que tem muita prostituição, por exemplo? Bairro Presidente é o Croix. Aí você imagina. Não sei, alguém falou aqui. Todo mundo. Ô tia, misericórdia. Vigia aí. Não, quer dizer, a pessoa mora no bairro e vê. Então lá, hoje em dia prostituição é na rua. E aí, você vai falar: opa, esse bairro aqui é dominado por pombagira. Não é? Porque tem. Aí você vai lá num outro bairro, tem mais assalto. Aí você vai falar: esse bairro é dominado por esse outro demônio. Então, nesse caso, a gente consegue perceber o domínio espiritual de determinados demônios por conta do que acontece nesse bairro. Salvador, Bahia, eu vou muito lá para Salvador, e Salvador é muito bom. Não, Salvador é uma cidade crente. Essa história que Salvador tem muita macumba é mentira. Sim, você não vê uma macumba na rua. Você não vê uma. Não vê. Salvador não. Salvador capital não. Você pode andar no Pelourinho, você não vê uma macumba aberta na rua, porque lá tem um povo de Deus que repreende, que luta, que desfaz a macumba, vencer os pais de santo. A cidade no Brasil que tem maior índice de centros de umbanda, quimbanda e candomblé no Brasil, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Porto Alegre. O que aconteceu? Os baianos jogaram os demônios para o sul. Irmã, deixa eu concluir, por favor. E aí, lá em Salvador, o que eu estava falando, irmãos? Tem um bairro lá chamado Pituba. Quem conhece Salvador? Vão, é lindo, maravilhoso, conheço. Tem um bairro chamado Pituba, tá? A Pituba é um bairro beira-mar, não é? Aonde tem um índice terrível de prostitutas, travestis, garotos de programa, um índice terrível. E é um bairro nobre, tá? É na região comercial de Salvador, Itaigara, Caminho das Árvores, Pituba, Ondina, Rio Vermelho, Barra, é região nobre de Salvador. Um índice terrível de prostituição. Mas na Barra não tem, que é melhor que a Pituba ainda. Então, por que na Pituba tem? Aí um dia nós estávamos andando de carro lá, porque eu estava pregando na igreja do pastor Rogério Dantas. O pastor Rogério Dantas é o pastor do cantor Lázaro, tá? E o pastor é muito meu amigo, Rogério. Eu estava pregando na igreja dele lá, tipo aqui, igual vocês, uma semaninha dando aula.
E fiquei no hotel do lado da igreja, de frente para o mar. A igreja dele é de frente para o mar, está construindo uma mega igreja, coisa mais linda. E em cima do terraço da igreja, no quarto andar, ele vai fazer tipo uma grama artificial com os coqueiros, que é de frente para o mar, para o povo não precisar ir para o monte orar. Eles vão subir lá em cima, vai ser o monte deles orar. Olha que ideia fenomenal. Eu achei um fenômeno, gente. Imagina que delícia, você em Salvador orando de frente para o mar. Oh meu Deus, eu fico o dia inteiro no monte orando. E... Não, delícia, né? Tremendo essa ideia, viu, irmãos? Oxe, demais. E aí, eu estava no hotelzinho, a gente terminava o culto, pegava o carro e ia jantar. E aquela banda, mas olha, irmão, vocês não têm ideia, uma nuvem de gente. E eu falei para os irmãos, é sempre assim, é sempre assim. Aí nós passamos para voltar para o hotel, fizemos o contorno por dentro. Quando a gente veio pela beira-mar para chegar no hotel, tem uma loja lá de próteses e órteses, aparelho ortopédico, sabe, botar nas pernas, enfim, muleta e tudo mais. E os caras colocavam amarrado num poste um manequim de mulher nu. Se eu não me engano, botaram uma calcinha no manequim e deixaram os seios nus, mas é um manequim. E na cabeça, botaram uma cabeça de um lobo grandão com uma boca muito grande. Só que o demônio Belfegor, um dos 8 subpríncipes, que é o demônio que age na área sexual no mundo todo, ele era um corpo de uma mulher seminua com a cabeça de um monstro com a boca grande. E conta a lenda que ele ficava no cais do porto, frente ao mar, numa área de sombra escura, onde os marinheiros só viam a parte do corpo seminu e pensavam que era uma prostituta. E quando eles chegavam lá, esse demônio devorava os marinheiros. Conta essa lenda. Quando eu vi aquele manequim com aquela cabeça de lobo, eu falei, olha aí, você estava junto aquele dia, amor? Não estava, né? A personificação de Belfegor. Então eu entendi o tamanho do domínio da área sexual daquela região. Aí eu orientei os pastores para fazer um ato profético, ungido daquele lugar, enfim, porque é um lugar lindíssimo, vocês não têm ideia. Então você percebe a maldição da região por aquilo que está acontecendo, tá bom? Nós temos na minha escola de libertadores, por favor, tá? CETIP vai abrir as inscrições provavelmente esse mês agora. E Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual. Minha escola de libertadores fica uma semana em regime de internato. Vai ser em outubro, no feriado do dia 12, o nível 1, em novembro, o nível 2, no feriado do dia 15, né? 15 de novembro e 12 de outubro. E custa R$600, inclui alimentação, material didático, camiseta, certificado, apostila, caneta, enfim, tudo isso. E o nível 2 custa R$800 também, só que um pouquinho mais do que uma semana. E são poucas vagas. Se alguém quiser se inscrever, se inscreva. Porque no CETIB, no nível 2, tem uma aula só de conquista de territórios e identificação de locais. Então os alunos aprendem a identificar que tipo de demônios atua numa área pelos sinais. Pichações, sujeira, entendeu? Brigas familiares, furtos. Então consegue identificar o tipo de demônio para dominar para o reino de Deus aquele território. É tremendo. Tem uma matéria só disso para estudar. Muito bom. Vamos para frente. Vamos lá? A irmã quer fazer uma pergunta? Não? Sim ou não? Do diabo. É mesmo? É alarmante o nível de suicídios? Para morrer ali? Não precisa ninguém morar lá. O segredo seria reunir os pastores de Foz do Iguaçu, de Iguaçu, Puerto Iguaçu e de Cidade del Este. Juntar os pastores, claro que não todos, porque infelizmente tem uns cabeçudos aí que não se juntam com os outros. Mas reunir um grande número de pastores, fazer uma semana, um mês de consagração, quem sabe jejuns todos os dias. Hoje jejuo eu, amanhã jejua você, depois jejua ele. Jejuns todos os dias, todas as noites esse um mês, reunir eles para orar no mesmo ambiente. E no final desse período de consagração, levar óleo lá, mesmo não avisar ninguém do parque, porque eles não vão deixar, claro. Mas não importa, tem que chegar lá com tudo, entendeu? Cada um vai com uma garrafa PET cheia de óleo na mochila, ninguém vai ver. E chegar lá, e aí ungindo toda aquela passarela, desde a última estação de trem,
toda a passarela e ungindo, e lá no gogó do capiroto, jogar óleo não vou falar, e consagrar tudo aquilo lá, entendeu? E fazer isso periodicamente, não é uma vez que vai curar aquilo lá. Fez, acabou, nunca mais teve notícia de suicídio, de repente apareceu outro suicídio lá, opa, é hora de reunir de novo e ir lá de novo. Manter uma manutenção, tem que fazer isso. Na nossa cidade teve uma seita de satanistas que se infiltrou lá e matou várias meninas enforcadas, acho que umas 7 ou 8, e eles se enforcavam tão bem que nem os bombeiros conseguiam desfazer os nós. Como é que uma menina de 14 anos consegue fazer um nó que nem um bombeiro desfaz? O que nós fizemos? Saímos que nem os loucos, os crentes, ungindo toda a cidade, pegamos litros de óleo, um azeite kosher, que é um azeite que os judeus mesmo extraem a oliva, então é um azeite puro, que não é nem feito para comer, mas aí as pessoas comem. Pegamos vários óleos, consagramos e saímos nas calçadas, dividimos em 3 grupos, um grupo foi nas encruzilhadas, nos trevos, o outro grupo foi nas ruas da cidade, e o outro grupo comigo foi numa encruzilhada onde teve a Guerra do Contestado, e lá tem um cemitério bem na encruzilhada no interior, nós fomos lá de madrugada para orar lá. Aí os jovens foram ungindo a calçada, jogando óleo na calçada da cidade, e tinha um bobódromo, sabem o que é o bobódromo? Onde ficam os caras com som alto, bebida e tal. E aí imagina, o jovem tem vergonha, né? Porque de repente tem um amigo da escola ali e tal. Mas Deus foi tão tremendo que quando os caras do bobódromo viram os jovens vindo com violão, louvando, com Bíblia na mão, com óleo jogando, eles foram desligando o som e fechando os portas-malas dos carros, e ficaram todos eles em silêncio. Teve alguns que esconderam as garrafas de bebida atrás deles e ficaram em silêncio. E os jovens passaram consagrando e ungimos toda a cidade. Nunca mais houve jovens, meninas que se enforcaram naquela cidade, nunca mais. Teve agora 2 casos de um senhor depressivo lá no interior que se matou, e um outro casinho, mas meninas em massa se matando, nunca mais houve. Isso já faz uns 6 ou 7 anos. Então tem que haver a quebra da maldição, tá bom? Ponto de droga, né? Chamam de boca de fumo. Faz o mesmo, joga o óleo, cancela. Ponto de prostituição, também. Nós morávamos num apartamento no centro da cidade, que embaixo do nosso apartamento, na peça do lado, tinha uma zona de prostituição, um bar de prostitutas, e nós não sabíamos. Porque era um bar muito reservado. Então eu sabia que era um bar, mas não sabia que tinha prostitutas. Até um dia, que foram os clientes lá, bêbados de madrugada, e começaram a gritar de madrugada na rua, correr, e prostituta correndo na rua. E a janela era para frente da rua. A gente viu e falamos, Fran de Deus, é um bar de prostitutas. Aí o que nós fizemos? Fomos no culto, outro dia, chegamos 10, 11 horas da noite em casa, pegamos o óleo, vamos ungir esse negócio. Aí ungimos toda a porta do barzinho lá, ungimos, eu ordenei, não quero mais aqui, em nome de Jesus, eu ordeno o fechamento disso. Deu uma semana, a PEFRON, que é a polícia de fronteira, os caras foram, irmãos, tipo BOP, de roupa preta, de gorro, com arma, aquelas armas pesadas, invadiram aquele bar. Foi uma denúncia de droga, não sei o que é, prenderam todo mundo, fechou. A dona alugou para um irmão da Assembleia de Deus, ele abriu uma padaria. Primeiro dia que ele abriu a padaria, o irmão André e a irmã Rose, e aí eu fui lá e falei, tudo bom, paz do Senhor, eu sou vizinho de vocês aqui, eu sou pastor. O irmão é pastor? O senhor pode fazer uma oração? Claro que eu posso. Entrei lá no fundo da padaria, orei, abençoei, falou, pastor, 1 ano de pão de graça, pode vir buscar todo dia o pão de graça. 1 ano de pão de graça, mas você não tem? Aí comemos pão, viu? Meu Deus do céu, tinha dia que era só pão. Só um pouquinho que a irmã levanta a mão. Um centro do quê? Mesma coisa, porque o óleo não é só para demarcação e consagração, o óleo é ferramenta de guerra. Joga lá e ordena o fechamento. Mas para ordenar fechamento de centro espírita, primeiro você fecha no mundo espiritual. Então o que a gente faz? A gente ora assim, eu ordeno que os demônios não tenham poder de descer nesse lugar, que eles não possam incorporar nos médiuns, que tudo o que eles façam aqui dê errado, porque quando começar a dar errado, os clientes que pagam para que os trabalhos dê certo, ninguém é idiota no mundo. Você pagou, deu errado, você não vai mais. E a maioria dos espíritas paga uma vez, deu errado, paga 2 vezes, deu errado, paga 3 vezes, deu errado, ele procura um crente, uma igreja evangélica. Entendeu? Então, é essa oração, que dê tudo errado, que tudo que eles falam dê errado, para que essas pessoas procurem o Senhor. Aí você ordena o fechamento, tá bom? É estratégico. Só um pouquinho, vai fazer isso. A irmã aqui. Faz a mesma coisa. Isso, que fica... Vai anular lá.
O demônio de lá não vem para cá, o daqui não vai para lá. Mas o pastor, como é agente de libertação, ele unge os dois lados. É a mesma coisa que eu, quando eu vou expulsar um demônio de um argentino, na fronteira da minha cidade, a gente não traz o argentino endemoniado para o Brasil, a gente vai lá expulsar o demônio na Argentina. Entendeu? Porque quando ele vem só ele, o demônio fica. Então eu vou lá e expulso lá. Se eu estiver na Argentina e um brasileiro ficar endemoniado, eu não peço para trazer o brasileiro na Argentina. Eu vou lá no Brasil e expulso lá. Então o libertador é agente de libertação. Aonde ele for, ele é agente de libertação. Na Europa, todos os países que eu passo, eu sou agente de libertação. Vou expulsando o demônio a rodo. Só um pouquinho. Tinha uma irmã que levantou a mão aqui. A senhora. Caso de relacionamento, todo relacionamento que a pessoa está ligado sempre ao alcoolismo ou à droga. Tipo assim, vai ter um relacionamento. Tá bom, entendi. Pergunta da irmã é muito, muito interessante. Quando a pessoa vai ter um relacionamento, isso é muito comum, inclusive, sabia? Muitos casos são assim. A pessoa teve um relacionamento infeliz. O homem casou com uma mulher, ou a mulher casou com um homem lá que era drogado e alcoólatra. Aí separou. Aí arranjou um namorado, drogado e alcoólatra. Aí separou. Arranjou outro, descobriu, drogado e alcoólatra. É muito comum isso. Por quê? Por duas razões. Primeira razão, pode haver uma maldição espiritual na vida da pessoa que a vincula a esse tipo de pessoas que tem essa carga opressora. Então ela vai atrair sempre isso. O que ela tem que fazer? Quebra de maldição. Parecido com essa da maldição hereditária, tá? Senhor, eu não aceito mais em nome de Jesus. E também, segunda questão, o perfil psicológico da pessoa atrai esse tipo de gente também. Então porque o que acontece com o alcoólatra e com o drogado? Não sei se alguém aqui já foi viciado em álcool ou droga. Alcoólicos, drogados e pessoas que cumpriram pena, tá? Presidiários de longa data, eles sempre, homens em relação a mulheres, eles sempre vão procurar uma mulher que tenha um perfil psicológico mais fragilizado, porque eles vão dominar essa pessoa, porque eles precisam de uma pessoa dominável para eles poderem ter o recurso para a droga, para o álcool ou presidiário, para o seu próprio sustento, porque ele não pode trabalhar porque ele está preso. Então é muito comum isso. Então tem muita gente que é um problema espiritual, mas tem gente que atrai isso, porque a sua personalidade, ela é uma presa fácil para esse tipo de gente, entendeu? Então, melhor coisa, dica, muda o cabelo, muda o tipo de roupa, fica louca, tipo, assusta, entendeu? Salão aí, gel, spray, sei lá, não sei. Mas a personalidade, exatamente isso, porque há uma escala de personalidade que atrai outro tipo de escala, não é? Vocês já viram que pessoas muito altas, homens muito altos, normalmente casam com mulheres muito baixinhas? Perceberam isso? Perceberam? E homens muito gordões casam com mulheres muito magrinhas, pequenininhas. Já perceberam isso? Pode ser também, tem medo de apanhar. Mas é escala de personalidade, tá bom? Não é que toda baixinha vai gostar do gordão, enfim, não é isso. Mas escala de personalidade. Então o que eu sempre falo? Quando você for procurar o seu cônjuge, ou a sua cônjuge, procure algo nivelado. Se o cara é muito feio, a mulher é muito bonita, cuidado. Se o cara é muito bonito e a mulher é muito feia, cuidado. Se o cara é muito rico e a mulher é muito pobre, cuidado. Entendeu? Tenta nivelar, não é? Tipo assim, pastor, mas eu sou feinho e a mulher é bonita e ela gosta de mim. Amém, não estou falando isso. Agora, senão acabei de quebrar as esperanças dos feios agora. Os feios tinham esperança. Gente, vocês têm esperança? Olhem para mim. Olha a mulher que eu casei. Há esperança para você que é feio ainda, tá bom? Há esperança. Mas nivelar sempre é importante, tá? Nivele, é importante. É tipo, o cara muito inteligente, formado, doutor em tudo, e a mulher mal sabe ler e escrever. Complicado, porque o cara sempre vai dominar ela. Quando ela tiver razão, ela nunca vai conseguir vencer uma discussão, porque o cara é o super cara. Tentem, né? Quem vai começar uma vida, é jovem, tente começar dessa forma, pense bem. Casamento é um bom investimento, tá bom? É porque alguma coisa está errada, esse cara não, né? Tem homem que já separou de 4 mulheres. Por que a quinta vai dar certo? As 4 eram erradas. As 4 não prestavam. Ele presta, as 4 não prestavam. Abra o olho, irmãos. Abra o olho. Tem irmã que chega e fala assim: pastor, achei o homem da minha vida. Já casou com 6 mulheres, eu sou a 7ª. Quer dizer que as 6 estavam erradas. Ele sempre estava certo. Ele é um cavaleiro. É claro que ele que é o errado, gente. A probabilidade estatística do cara ser um azarado, casou com 6 mulheres que não presta, é quase impossível. Está entendendo? A senhora quer casar? Ah, tá.
Porque ele deve ser muito chato. Ele faz a unha? Ele faz a unha. É porque o homem que faz a unha é homem chato. Ninguém aguenta. Irmãos, brincadeira. Tem muito homem aqui que faz a unha. Você faz a unha? É. E é um chato mesmo, olha aí, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Se cumprindo. Brincadeira. Irmãos, retenham só o que é bom, irmãos. Retenham só o que é bom. Eu falo muita bobeira. Não levem tudo em consideração. É aquilo que eu falo. Só riam. Tá bom? Deem risada e levem em brincadeira. Muita coisa é só bobeira mesmo, tá? Não é maldição, não. Ele está aqui? Ele está aqui? Você está aqui? Ele não veio? Ele está assistindo, será? Você que é o cara que não consegue segurar a mulher do seu lado. As mulheres não são problemáticas. Talvez seja você o problema. É tipo muito crente que acha que a igreja é chata. Ele que é o chato. Que acha que o pastor não presta. É ele que não presta. Entendeu? Ele vai dar problema em todo lugar. Então é assim que funciona. Mas enfim. Irmãos, pensem comigo uma coisa. Se eu ensinasse seminário de batalha espiritual com cara de tio Chico, ia ser aquele negócio assim, tipo... Pelo menos vocês aprendem coisas do mundo espiritual e é leve. Vocês não saem leve, pelo menos? Muito melhor. Tem gente que tem medo de fazer seminário porque vai falar de demônio e tal e tal e tal. Pelo menos você sai leve, descontraído, também. Irmãos, vamos para frente, porque eu quero falar... Olha, já são 9h36. Eu quero falar sobre as práticas, tá bom? Então... deixa eu pular aqui na página tal. Enfim, ó, a página 17 fala assim, ó: os demônios querem ser invocados, os demônios querem ser identificados. Leiam isso depois em casa. Importante. Demônios disfarçados de OVNIs, de santos, espíritos dos mortos. Na página 18, leiam isso. A página 19, conhecer nossas forças, os anjos do Senhor, a definição dos anjos, nomes aplicados aos anjos. Leiam isso. Características gerais, muito importante, página 19, tá? Arcanjo, serafim, querubim, tá bom? O nome de Jesus, na página 21, muito importante. A importância da santificação. Irmãos, pelo amor de Deus, é o que um irmão falou hoje na reunião de líderes, que a pastora Daniela ensinou a ele. Você não está preparado, irmão, você não tem certeza que sua vida está santificada? Não bote a mão para fazer obra de libertação, tá? Agora, você tem certeza? Finca a mão, não pare. Pastor, como eu vou ter certeza? É tudo tão difícil de entender, porque tem gente que é duvidoso por natureza, né? Tem uma personalidade mais fleumática, nunca tem certeza de nada. Eu já falei na outra aula, vou falar de novo. Você é crente? Sou. Dá seu dízimo certinho? Dou. Vem aos cultos? Vem. Lê a Bíblia de vez em quando? Leio. Ora regularmente? Oro. Evita o mal? Evito. Evita pecar? Evito, pastor. Quando peca, pede perdão? Peço. Você é santo. Pode meter a mão que não vai ter problema. Tá bom? Agora, você é crente, vem à igreja, dá dízimo, ora, vai para o monte, faz campanha, vai estar namorando uma menina do mundo. Cuidado. Porque é muito mais fácil a menina do mundo querer pecar do que você querer santificá-la. E se você casar com essa mulher do mundo, quando o seu primeiro filho nascer, ela vai querer batizar lá na igreja dela. E aí, você vai deixar? Está entendendo o que eu estou falando? Ela vai querer casar, a família dela inteira vai querer casar com o padre Zezinho, você vai querer casar com o pastor Jefferson. Vai ter um problema. Então, muito cuidado, pensem nisso. Eu tinha uma pergunta aqui, você, Lucas? Fala alto, Lucas. Macumba, desfazer uma macumba. Qualquer crente que esteja santificado. Ele está em dúvida, a pessoa não sabe se está santo ou não, e for mexer, o demônio pega ele. Tá. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu estava chegando em Salvador uma vez, peguei um táxi, e o taxista era católico. Nem todo católico é macumbeiro, tá? Mas a maioria é macumbólico. Por quê? Porque é os mesmos santos. Na macumba tem terço, na católica também tem vela também tem, então é mais ou menos parecido. Mas todo católico ele é assim, ele faz quebranto, né? Quebrante, faz simpatia, bota coisa vermelha, não sei o quê. Então é mais ou menos a mesma coisa. Aí peguei o táxi, o rapaz perguntou: o senhor é empresário? O senhor é o quê? Eu falei: eu sou pastor. Ah, o senhor é pastor evangélico? Eu sou. Então me responda uma coisa. Aí é bom, né? Porque se eu for bem, eu não pago nem a corrida. Aí ele:
Rapaz, quando eu era jovem, eu e um amigo meu saindo de um baile, chegamos numa esquina assim, tinha uma macumba. E aí o meu amigo chegou e falou assim: ah, que macumba o quê? Eu lá vou ter medo de demônio, de diabo. Foi lá e meteu-lhe o pé na macumba. Pau! E foram andando, dando risada, e ele ficou com medo. O rapaz chegou em casa, o demônio pegou ele. Tá? O cara era ímpio, mas é quase a mesma coisa do crente sem santificação. E o demônio pegou ele e se cortou todo ele. As costas ficou tudo cortado, sangrando. A família não era crente nem nada. Amarraram ele num lençol, para ele não se cortar mais. E chamaram o pai de santo, é óbvio, porque foi a primeira reação daquela família que não era crente. O pai de santo veio e falou: ih, rapaz, ele chutou um ebó de Exu, um ritual de Exu, e é um Exu caveira, vai matar ele, vai ter jeito. Então eu vou tirar esse Exu dele. Depois vocês têm que ir lá no centro para fazer algumas coisas, provavelmente para... Mas vocês vão sair agora e vão pegar 2 carros, vão trancar a rua. Salvador tem umas ruazinhas muito estreitinhas. Tranca aquela esquina e tranca aquela outra, e batam de casa em casa e mandem fecharem janelas e portas, porque a hora que eu expulsar o Exu, ele vai sair daqui e vai entrar na primeira casa que tiver com a janela aberta ou com a porta aberta. Então eles têm que fechar as janelas. Isso o rapaz que não era crente me contou. E na hora eu fiquei pensando: olha só, Senhor, eu ensino tanto para ungir portas e janelas das casas dos crentes, e Deus está usando o ímpio para me contar isso. Aí ele falou para mim: o que o senhor faria? O senhor acredita em demônio? Eu falei: acredito. O que o senhor faria? Eu falei: eu expulsaria em nome de Jesus, não mandaria ninguém fechar a janela nem nada, porque quando você domina um demônio, o demônio não vai ficar indo para a casa dos outros, ele vai voltar para o lugar de onde ele saiu. Aí falei com ele e tal, expliquei. Depois esse taxista virou meu amigo, virou o taxista que sempre me levava nos lugares de Salvador, e ano passado, infelizmente, teve um derrame e acabou falecendo. É o seu Pinguim, seu Marco Antônio. Mas, quer dizer, olha que coisa interessante, não é? Como que o demônio manifesta, como que ele sai do lugar. Por isso que se o cara não tem certeza, não mexa. Eu mexo em tudo, mas é minha vida fazer isso. Fala alto. Sim. Uhum. Não, com você não. Você só repreendeu em nome de Jesus, tá? Ali no caso, muito provavelmente era uma manifestação, não é? E eles estavam querendo exemplificar aqui por causa do governador, bababá, matou a educação. Não era um trabalho de macumba, mas que bom que você repreendeu a vela, foi muito bem, tá bom? Na página 22, fala, meu irmão. Irmãos, eu não vou dar aula, irmão, só vou ficar conversando com vocês. Aham. Sim. É o Rodrigo? Sim. E aí vocês foram lá e ungiram o viaduto e tal. O que vocês acham? Ele teve um sonho que tem um viaduto aqui em Foz do Iguaçu que tinha um demônio dominador dominando aquela região. Ele foi e contou para o pastor dele que aquele ali, o Rodrigo. O Rodrigo disse: então é alguma coisa de Deus, porque eu também tive o mesmo sonho. Ele perguntou: devemos ir lá orar e ungir? O que vocês acham? Por favor, hoje, quando sair daqui, vão lá. Porque talvez amanhã morre alguém lá e é culpa de vocês dois. Porque daí se amanhã morrer alguém lá, é culpa de vocês dois, e Deus vai pesar a mão em vocês, viu? Então é a oração deles que está travando isso, irmã. Vão lá e libera. Pronto, irmãos, no more question, please. Vamos embora. O jejum na batalha espiritual, na página 22. Eu já falei na intercessão profética, na tricotomia, sobre jejum. Louvor e adoração na libertação. Armadura de Deus, eu falei ontem. E lá na página 24 tem uma armadura bonitinha. Abra a página 24. Tem um desenho aí. Deixa eu ver como é que ficou no xerox. Se ficou... Dá para ver bem, ficou ótimo, tá? No meu ele é coloridinho, mas tudo bem. Ficou ótimo, ficou? Gostou, tia? Se a senhora gostou, eu fiquei feliz então. Capacete da salvação, não é? Coraça da justiça, escudo da fé, cinto da verdade, espada do Espírito. A espada do Espírito apontando para o cinto da verdade, mas está na espada do Espírito. E o Evangelho da Paz, que é o calçado, tem explicação ali, tá bom? Para que vocês possam entender bem. E no final,
começa a falar sobre unção, tá bom? E aí a unção vai terminar em quê? Causas que atraem a depressão, a opressão e a possessão, pactos voluntários e tudo mais. E aí eu vou falar sobre a libertação, para nós podermos terminar. Então, como que nós devemos operar? Eu tenho 15 minutos. Prometo que não vou fazer pergunta mais? Obrigado. Não, alguém falou não. Como é que nós vamos operar a libertação na vida de alguém? Então nós temos 3 passos para operar a libertação: identificação, que eu chamo de pré-libertação, expulsão de demônios e pós-libertação. Anote isso em algum lugar na sua apostila para não esquecer. Identificação, expulsão de demônios e pós-libertação. No segundo passo, que é a expulsão de demônios, o que acontece normalmente é que alguns demônios, eles são afugentados, outros são manipulados e outros são expulsos. Então, existe afugentar, manipular e expulsar. Escreva isso para você não esquecer. Afugentar, vou repetir. Qual parte que a senhora não pegou? Você está na identificação ainda. Identificação ficou horrível. Identificação, expulsão e pós-libertação. A identificação faz parte do que eu chamo de pré-libertação. Mas a pré-libertação não acontece em todos os casos. Por quê? Não, porque de repente você está num lugar que o demônio manifesta espontaneamente. Não deu tempo de fazer a pré-libertação naquela pessoa. Então você já vai pular para o passo 2, que é a expulsão. Ou não, mas vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco. Mas se é alguém na igreja... afugentar, manipular e expulsar. Afugentar, manipular e expulsar. Então vamos lá. Quem aqui opera ativamente em algum tipo de ministério de libertação na igreja? Levante a mão para eu saber. Ou não existe ainda, estão estudando para depois o pastor preparar alguma coisa, mais ou menos isso? Quem opera no ministério de libertação? A senhora, eu sei que opera. A senhora tem outras pessoas da igreja que vão com a senhora, tem um grupo de pessoas que se reúne. É bom criar, mas a senhora vai criar, com certeza. Mas vamos lá, nós temos um grupo aqui de libertação. Esse grupo tem uma função na igreja, que é operar a libertação. Da mesma forma que o ministério de louvor tem uma função na igreja: operar a música, o louvor, a dança, o teatro. O ministério da palavra, do ensino, tem aqueles professores dos discipulados, escola infantil. Tem algum professor de culto infantil aqui? Tem? Tem algum professor de escola dominical, curso teológico, discipulado? Tem algum líder de célula, culto familiar? Estão entendendo? Então, ministério de ensino. O ministério de libertação, ele é ativo. Todo culto ele funciona. Ele precisa funcionar. O problema é que as igrejas criam um ministério de libertação que não existe. Tem 5 pessoas que operam a libertação? 5. Mas só vão usar esses 5 irmãos se um demônio aparecer. E não. Então vamos supor que nós pegamos 5 pessoas sob o comando da nossa pastora aqui, a nossa missionária, e aí ela montou essa equipe. O que esses 5 vão fazer? Eles vão ser os responsáveis por ungir a porta da igreja, ungir a cadeira, uma vez por semana fazer um ato profético aqui na rua, ungir a rua. Na hora do culto, fica 2 lá atrás, um naquele canto, outro nesse canto, cobrindo essa ala em oração, Fica um aqui para não chamar atenção, para não ficar o camarada de pé aqui. Embora lá na igreja fica um de pé bem que assim, ó, cobrindo minha vida o tempo todo. Eu estou pregando ali, fica um aqui assim, o tempo todo assim, ó. Senhor, em nome de Jesus, meu pastor. Fica orando em silêncio, cobrindo a vida do pastor o tempo todo. Ele está cobrindo. Mas não é ministério de intercessão? No caso da nossa igreja, a gente tem esse ministério junto com o de libertação. Mas o de libertação, ele vai estar identificando as pessoas. E se eu estou identificando alguém que senta aquela pessoa na cadeira, fica no celular. De 2 uma. Ou ele não está nem aí, porque veio porque a mãe trouxe, ou ele está com algum tipo de opressão espiritual. Senta, fica incomodado. Sabe aquela pessoa que senta na cadeira, levanta 5 vezes durante a mensagem? Tem formiguinha lá naquele lugar? Que vai no banheiro, vai tomar água, levanta, estica. Não consegue sentar e ouvir uma palavra, uma mensagem. Tem algum espírito oprimindo a vida dele. Irmãos, e não é só novo convertido não, tem crente velho que não consegue sentar para ouvir a palavra, não consegue, levanta, sai, levanta, fica assim, ó,
E o pior é que normalmente essas pessoas, é comum acontecer isso. Essas pessoas são as que mais criticam os outros, porque sempre elas estão certas, os outros estão errados. Normalmente essas pessoas são as que mais vê demônio em tudo, mas eles não conseguem ficar sentados e ouvindo uma palavra. Pregação é palavra de Deus, concordam? João 8,32. Conhecereis a verdade. Se o demônio está oprimindo essa pessoa, o que o demônio não quer que ela conheça? Porque a verdade vai. Então o demônio nunca vai deixar ela conhecer a verdade. E uma pregação, você comeu mosca no meio de uma frase do pastor, você perdeu o conteúdo todo. Não é assim? Gente, às vezes estou ouvindo um pregador, está lá, né, pregando. Pau, eu estou, meu Deus do céu. Eu abro meu iPad e anoto o que ele falou. Porque eu não sou bobo nem nada, né? Eu vou pegar o ouro e vou pregar depois, né? Sou bobo. Pregação não tem direitos autorais. O cara falou, não sei o que, Marta, Maria. Teve um pregador, o pastor Rafael Borges de Campinas, ele falou: primeira Maria que encontrou Jesus foi a mãe dele, Maria, santa, virgem. A segunda Maria, depois da ressurreição. Primeira mulher a encontrar Jesus depois da ressurreição, Maria Madalena, ex-prostituta, 7 demônios. Primeira Maria era para os judeus, santos. Segunda Maria para qualquer povo, pecador. Eu falei, nossa, que visão legal. Anotei. A hora que eu fui olhar para ele para ouvir a pregação, eu já estava em outro pensamento, já perdi metade da pregação. Então o que o diabo faz? Oprime a mente da pessoa, para a pessoa não conseguir entender uma linha de raciocínio, 2, 3, 4, perdeu a mensagem, nunca vai ser liberto, porque não consegue conhecer a verdade. Ouvir a verdade é uma coisa, irmãos, em nome de Jesus, ouvir a verdade é uma coisa, conhecer é outra totalmente diferente. Você pode me ouvir falar, mas poucos aqui me conhecem. A irmã Alba, aquela irmã que está do lado da Alba, não sei o nome da senhora, desculpa. Como? Não entendi. Bis? Quer bis? Bis? Cristiane. Porque hoje eu tive esse problema do falecimento, eu chorei um pouquinho e tal. Daí a irmã Cristiane falou, o senhor está com o olho sim. Daí eu falei, não, a Alba falou, é que morreu um amigo dele. Olha, a gente conhece o pastor tão pouco tempo, já percebi que o senhor não estava bem. E quando você começa a andar com uma pessoa, você começa a conhecer. Aí você conhece. Ouvir uma pessoa, você não conhece. Andar com ela, você conhece. A Bíblia é a mesma coisa. Ouvir a Bíblia, você nunca vai conhecer a verdade. Você vai só ouvir a verdade. As igrejas estão cheias de pessoas que ouvem a verdade, mas poucas pessoas conhecem a verdade. E se você não conhecer a verdade, você nunca vai ser liberto. Então, partindo desse princípio, é um princípio de libertação eclesiástica. Então, o grupo de libertação precisa fazer a pré-libertação, que é a identificação. Então, é muito comum pegar um obreiro, pastora, pegar um obreiro e ficar, ou dois, ficar identificando. Essa pessoa levantou 4 vezes na mensagem. Fazer o quê? Atender o celular? Mas peraí, não desligou o celular na mensagem porque não dá valor para a mensagem. Primeiro princípio. Aquele outro fica indo no banheiro direto. Talvez tenha problema de bexiga, não tem? Nós vamos interceder por essa pessoa, vamos intensificar a oração por essa pessoa. Num dia oportuno, chama a pessoa e fala, tudo bem, meu irmão, em nome de Jesus, eu queria falar com você, senta aqui, nós somos o Ministério de Libertação, e eu tenho notado que o irmão levanta 5 vezes durante a pregação. Posso te dar algumas dicas? Não levanta mais, irmão, ouve a mensagem. A palavra de Deus diz em Mateus 18, se um irmão pecar, e você viu, conversa com ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouviu, e continuou pecando, chama 3 para ser testemunha. Conversa com ele. A Bíblia fala isso. Então o ministério de libertação não é só aquele que fala, sai em nome de Jesus. É aquele que talvez com uma conversa, com um abraço, ele consegue libertar uma pessoa. O que é tremendo. É tremendo isso. Tá? Identificou, e a pessoa fala bem assim, olha pastor, irmão, eu não consigo ficar sentado ouvindo a palavra, eu não sei o que eu tenho. Para mim? Meu Deus do céu. Começa a interceder, irmãos. Começa a interceder. Vai até 1 da manhã hoje esse negócio. Misericórdia. Não, brincadeira. Então o que acontece? A pessoa fala assim, não, eu não consigo aguentar ficar uma mensagem inteira. Você pode me ajudar? Eu não sei o que eu faço. Aí você inicia o processo de pré-libertação. Você senta com essa pessoa todo culto. Antes de começar o culto, você já fica é teu paciente. Você é do Ministério de Libertação, você precisa curar essa pessoa, precisa libertar. Chegou, posso usar você como exemplo? Aí não, pode ficar sentadinho. Eliseu. Eu estou lá, o Eliseu é o meu paciente. Eu estou cuidando da vida dele. Tem mais 5, 6 do meu ministério que estão cuidando de outros. Eu estou cuidando do Eliseu. Eu fico na igreja antes, esperando o Eliseu chegar.
Eliseu chegou, e aí Eliseu, tudo bem? Paz e tal. Vamos ali ajoelhar um pouquinho para a gente orar. Chegar lá com ele num cantinho, nas cadeiras, ora, os dois juntos. Ele é a alma que Deus deu para eu cuidar. Ele já é crente, já está ganho. Eu só estou cuidando dele. Aí eu converso, aí Eliseu, como é que você está? Como é que passou o dia? Pô, rapaz, pensamento atribulado, pecado. Vamos orar pedindo perdão, vamos conversar esse pecado juntos, eu vou te ajudar. Aí ele confessa o pecado. Você está fazendo uma obra de libertação. A pré-libertação. Uma pré-libertação bem feita. Talvez nem precise do ato da expulsão de demônios. O demônio já vai embora, nem consegue ficar. Quando o demônio não está muito enraizado. Aí você fala assim, vamos começar a ler a Bíblia junto? Você lê bem a Bíblia? Não, eu não leio. Vamos ler a Bíblia então? Aí começa a ler a Bíblia num plano de leitura. Tem vários. Se a pessoa não consegue ser liberta, você precisa marcar o dia da expulsão desse demônio. E aí você não vai marcar num culto. Você vai chamar a equipe toda de libertação, vai falar, dia 15 eu marquei com o Eliseu. Não é, dá só um exemplo. Nós vamos orar para que, se ele tem demônio, vai ser expulso em nome de Jesus. Não tem culto, vamos trazer ele na igreja aqui, sem ninguém, só a equipe de libertação. Canta um louvor, todo mundo já orou, jejuou por ele. Coloca ele sentado numa cadeira, se caso manifeste um demônio violento, o menino não caia. Entendeu? Coloca um irmão ao lado dele, segurando ele pelos ombros, não com força, violência, orando ali, intercedendo. Veio um só do grupo dar ordens ao demônio. Os outros só ficam concordando. Um só diz, em nome de Jesus. Demônio tem atrapalhado a vida do meu irmão, tem incomodado o casamento dele, ou seja, qual for o motivo que você já identificou. Eu te ordeno agora, você está expulso em nome de Jesus. Não precisa o demônio manifestar. Se você orou e o demônio não manifestou, não queira que haja uma manifestação, porque talvez você teve a graça de Deus de expulsar esse demônio sem nem ele manifestar. O que acontece com muita naturalidade. Amém. Agora você vai passar para pós-libertação, que é o quê? Durante mais acompanhar durante mais um mês ou um mês e meio, para ver se esse demônio não vai voltar. Se nesse um mês e meio você percebeu que a vida dele continuou a mesma coisa, é porque o demônio não saiu. Se a vida dele mudou, você acompanha para o demônio não voltar. Passou um mês e meio, ele já está andando com as próprias pernas, missão cumprida. Você entrega a vida dele para Jesus e fala, irmão, aqui termina o meu trabalho com você, e você está livre para assumir outra vida na igreja. Não é tremendo? É ótimo isso. Já pensou se toda igreja tivesse um grupo assim? Acabou os problemas, irmão. Acabou os problemas. Então, operem na pré-libertação, na libertação e na pós-libertação. Agora, eu falei sobre afugentar, manipular e expulsar. O que é afugentar? Afugentar é, por exemplo, o louvor. O louvor não expulsa demônios. O louvor só afugenta. Davi louvava o demônio de Saul. Davi parava de louvar o demônio. Inclusive tentava matar, né? Com lança, é terrível. Então o que acontece? Tem muita gente só afugenta o demônio. Faz uma oração, o demônio, opa, vou sair daqui agora para o cara pensar que me expulsou. E não expulsou o demônio de verdade. Então quando vocês orarem para expulsar um demônio, sempre orem de forma simples do demônio entender. Em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus. Se o demônio manifestou, primeira frase após a manifestação, eu ordeno que toda força física seja cancelada agora, em nome de Jesus. Por isso que é importante você saber segurar a pessoa, tá? Para a pessoa não cair igual uma jaca podre e se machucar. Tem que segurar. Pastor, eu estou sozinho e a pessoa é maior do que eu. Tem técnica, vou ensinar. Vou pegar o Eliseu que é magrinho, depois vou pegar alguém bem grandão, o gigante lá, o Reinaldo. Vem, Reinaldo. Alguém vai ter que segurar. Vou deixar o microfone ligado para ver se capta. Vai captar. Vai internet. Então assim. É melhor. Senão você só pega e fica assim. Vou expulsar. Que time que você torce? Corinthians. Vou expulsar esse demônio dele agora. Você também torce pro Corinthians? Fica de frente, Eliseu, tá com medo? Todo mundo tá vendo? Então o que acontece? Às vezes você vai orar com uma pessoa, você ora assim, peraí que eu vou orar com você, irmão. Em nome de Jesus. Irmão, se manifesta o demônio nele, ele te dá uma pancada, te derruba. Primeira regra, não sabe se vai manifestar ou não? Segura a mão. Primeira regra, entendeu? Porque segurando a mão, você tem domínio motor dele. Se ele quiser se balançar, você consegue empurrar ele. Primeira regra. E ele vai fechar o olho para orar, você nunca fecha o olho. Então, deixa eu coçar o nariz. Aí, fecha o olho. Estou orando aqui, em nome de Jesus, bababá. Eu estou olhando para qual parte do corpo dele? Para essa região aqui, dos olhos. Porque quando o demônio começa a manifestar, ele tem quase a mesma movimentação de quando a pessoa está sonhando, que é o REM, né?
R-E-M, movimento rápido dos olhos. E você começa a perceber que os olhos começam a movimentar muito rápido. E você sabe que um demônio está possuindo ele. É muito, muito fácil de identificar. Então você começa a olhar para ele. Enquanto não tiver esse movimento, está tranquilo. Se ele manifestar, e fizer tipo, a primeira coisa que o demônio vai fazer na manifestação é querer soltar as mãos e querer mexer na cabeça. Você mantém e fala assim, em nome de Jesus, cancela a força agora. Se ele for cair, como você está segurando as mãos, é mais fácil para segurar ele. Se você não quiser usar essa técnica, usa essa aqui. Fica de lado, o corpo paralelo, ora com a mão na cabeça e a outra mão no pescoço atrás. Porque se ele for cair, olha que interessante, você coloca a perna atrás dele, olha aqui, ó. Olha minha coxa e meu joelho sustentando o peso dele. Você derruba ele no chão sem ele se machucar. Tá vendo? Num grandão. Vem aqui, grandão. Meu irmão, você está sozinho. Um demônio do tamanho desse cara. Como é que você vai fazer? Pode desamarrar, demônio, em nome de Jesus. Esse aqui vem da Universal, já vem com a mão para trás já. Os irmãos da Universal, nada contra vocês, por favor. Eu estou orando pro camarada. Essa camisa apertada, estou engordando, gente. Misericórdia. Botou a mão aqui, o demônio manifestou. Olha o que eu vou fazer. Movimento rápido no pescoço. Olha minhas pernas aqui, ó. Já foi. Ele não se machuca. O corpo dele desliza pela coxa e você está sustentando a cabeça. O máximo que vai acontecer, ele vai ficar no chão de lado. De lado, ele não consegue te atingir. Você ora com ele de lado. Ele caiu no chão, você está sozinho? Você vai orar para cancelar toda a força física. Como você pode falar isso? Do jeito que você quiser. A técnica é você que define. Cancela a força física agora. Apaga toda a emoção, todo pensamento agora. Dorme agora. Não importa. Você vai dar uma ordem que ele entenda que ele vai ficar apagado. Na maioria dos casos, não apaga de primeira. Aí você começa a orar bem assim. Cancela a força física agora aqui, dos braços. Cancela agora em nome de Jesus. Cancela das pernas em nome de Jesus. Ele fica apagadinho. Não precisa 5 obreiros segurar. Você não vai tomar tapa nem nada. E aí você começa a orar em nome de Jesus, sempre ordenando, tá? Se é uma mulher e você está orando com ela, evite orar botando a mão no peito para não tocar nas regiões dela. Ore sempre na cabeça. Se tem uma outra mulher junto com você e ela não sabe expulsar demônio, não tem problema. Você pode pedir para ela colocar a mão aqui assim e você vai orando. Não tem problema nenhum, tá bom? Eu não sou aquele tipo de pastor que o homem não pode encostar na mulher. Por que eu não sou esse tipo de pastor? Porque a mulher crente vai lá no ginecologista que é espírita, ele mexe em tudo nela e ele pode mexer. Aí o pastor não pode orar com a mulher. O pastor que é um homem de Deus não pode encostar nela, mas o endemoniado ginecologista pode mexer tudo nela dentro e está tudo liberado. Então isso é meio mesquinhez da igreja isso. Se houver santidade, amém. Então, expulsou, caiu o demônio manifesto, primeira coisa, cancela a força física para evitar que o demônio te ataque, tá bom? Obrigado. Quando é uma legião, que é um demônio muito violento, que chuta a cadeira, que pega a pessoa e joga, inclusive você pode até querer te bater, o que você faz? Você ordena cancelar a força física e manda bloquear a entrada dos demônios. Você fala, esse demônio que está agora na mente, bloqueia ele agora aqui, em nome de Jesus. Porque senão ele sai e dá entrada para outro. E olha o pepino. Você deu a ordem para um não te agredir, mas ele sai e entra outro, tem 6.000. Numa fração de segundo, muda de demônio na mente dele, o segundo demônio não recebeu a ordem, te agride. Então você dá a ordem para um e manda bloquear ele naquele lugar. Que aí, ele vai ficar travando a entrada dos outros demônios. Você vai orando e ordena que a legião saia em nome de Jesus. A técnica Deus vai te dar. Você pode mandar sair tudo uma vez. Tem gente que fala, manda o cabeça aqui, irmãos. Não existe isso, entendeu? Não existe isso, são 6.000 demônios iguais estão dentro da pessoa. Vai sair em nome de Jesus. Uma outra questão interessante, quando você for orar por pessoas que você não tem certeza que a pessoa é da igreja, não é jogo expulsar o demônio. Por quê? Porque, vamos supor, eu falei ontem que eu não expulso demônio de bêbado que entra na igreja. Por que eu não expulso? Porque eu não conheço, se eu conhecer eu expulso, se eu não conhecer eu não expulso. Aí o bêbado vem, você expulsa o demônio dele, ele vai embora para casa. Quantos demônios vão voltar? 7, piores. Então, ao invés de eu ajudar essa pessoa, eu estou complicando a vida dele. Então, o que eu faço para não expulsar? Quando o demônio manifesta, eu ordeno: demônio, em nome de Jesus, anule toda a sua força e saia da posição de opressão. Eu ordeno que o espírito humano desse homem volte para o lugar. Vocês lembram do teatrinho da tricotomia? O demônio sai, volta o espírito, ele só fica oprimido.
Ele vai acordar, mas o demônio não foi expulso. Aí você senta ele e fala: o senhor está bêbado, eu vou te levar na sua casa e amanhã eu vou vir falar com o senhor. Aí você leva ele em casa, conversa com a mulher. Seu marido sofre de alcoolismo? Sofre. Eu sou pastor, eu sou irmão, posso vir amanhã conversar com ele? Que hora que ele está em casa? Tal hora, eu venho amanhã. Aí você vai, conversa com a família e inicia um processo de pré-libertação. Depois marca o dia da expulsão do demônio e depois você faz a pós-libertação. Amém? Não é simples. Tem gente que complica expulsar demônio, irmãos. Complica. Não pode complicar. A senhora tem uma dúvida? Eu tenho medo que esse demônio venha passar pra gente, com alguém mais próximo. Não, nunca vai passar. O demônio só passa para outra pessoa, isso existe. Mas só passa para outra pessoa se a pessoa que está expulsando não estiver em santidade. Como os filhos de Cefas, o mágico, era Linfas, acho que era Linfas, que foram expulsar em nome do Deus de Paulo. E aí ele falou: ó, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você eu não sei. Pulou nele, pulou nos irmãos, arrebentou todos eles. Quando as pessoas não estão em santidade, querem pregar uma santidade, mas não estão, aí o demônio entra mesmo, tá? Mas quando a pessoa está em santidade, o demônio não tem esse poder. A senhora foi e manifestou. Não, eu não fiz oração, só conversei. Esperei ela desabafar e coisa. Aham. Quando eu falei pra ela, eu vou te comigo, vamos pra igreja hoje, coisa e tal. Eu olhei pela porta, a janela e a porta da frente da casa dela estava aberta. Saiu uma nuvem toda negra, em formato de homem, de dentro da casa dela e parou na porta. Era um espírito. A senhora viu um espírito. Pois é. Enfim, acontece. Experiência nós temos milhares, cada uma diferente da outra, porque é muito pessoal. Minha irmã tem que orar, minha irmã tem que sair dando tapa na cabeça de diabo para tudo quanto é canto, porque Deus te levou naquele lugar. Eu fui orar na casa de uma senhora na Argentina que estava com problemas com a filha. Quando eu fui orar naquela senhora, eu peguei o óleo, fui ungir ao redor da casa. Os vizinhos, todos eles ficaram olhando e falaram: ah, o senhor é pastor? Pode fazer uma oração na minha casa? Eu posso. E o senhor, 5, 6 vizinhos chamaram. Era 11 horas da noite. Eu falei: faz o seguinte, junta a vizinhança toda aqui na calçada que eu vou orar com todo mundo. Aí começou a juntar vizinho, tudo quanto é canto. Tem argentinos aqui, né? Argentino gosta de oração. Ele não pode ver alguém orando, que vai juntar a gente para receber oração. Aí eu comecei a orar e começou a manifestar demônio em todo mundo. Aí eu falei: não, pera aí, vou parar, porque daqui a pouco eu vou ficar até amanhã expulsando demônio da vizinhança. Eu não sei quem é esse povo. Esse povo vai acabar não indo para a igreja. Aí parei, anulei todos os demônios lá. Eles ficaram tudo assim: nossa, o que aconteceu? Ó, vocês estão tudo possessos por demônio. Vocês querem? Vão para o culto amanhã. A irmã fulana vai levar vocês. Ah, nós vamos, pastor, muito obrigado. Quem foi? Nem a irmã foi, inclusive, faltou o culto. Então, por isso estava endemoniado. Fica faltando culto. Então assim, mas é um perigo. Porque eu expulso o demônio de todo mundo, e daqui a pouco tem mais 7 para cada um, pior, e o problema ficou maior. Então não expulse o demônio de qualquer um. Quando eu comecei meu ministério de libertação, eu era muito garoto ainda. A gente saía com os meninos da igreja, via morador de rua caído no chão, nós ia lá expulsar demônio deles, mandava manifestar. Via morador de rua dormindo, chegava lá: ô, acorda aí, mano, acorda aí, deixa eu orar com você. Demônio, manifesta agora em nome de Jesus. O cara: sai em nome de Jesus. O cara: saiu. E a gente achava o máximo fazer isso. Usava eles como cobaia. Mas eu não sabia que eu estava botando mais 7 depois, porque os demônios iam voltar. Então, hoje eu não faço maneira mal. Se o camarada, agora, se o pastor da igreja fala: não, pastor, pode expulsar, porque eu me responsabilizo por essa vida. Aí sim. Aí, né, vai ter alguém que vai acompanhar. Se não tem acompanhamento, não tem jeito. Irmãos, eu recebi um bilhete. A idade. Pastor, é para você finalizar e avisar que amanhã é a entrega dos certificados e não é para ninguém faltar. O pastor e a pastora estão no casamento e provavelmente a janta está bem gostosa. Nada. Mas ele ligou, né? Foi ele que ligou, não foi? É isso aí. Então eu estou sob a autorização do sacerdote da igreja, do anjo da igreja. Tem outro bilhete agora aqui. Ah, obrigado. Isso. Ontem eu falei sobre. Foi ontem? Foi anteontem? Enfim, algum dia. Sobre rasgar a foto do passado, às vezes de ritos religiosos e tal. E uma irmã falou para mim: pastor, eu queimei as fotos. Por que não se deve queimar? Porque a queima de um objeto, ela gera o que é chamado no mundo espiritual de incenso. Então, quando você queima um objeto, a fumaça do objeto amaldiçoado, ela se torna um fator de transporte, é um catalisador espiritual. E aí pode acabar impregnando em algum lugar. Então, não é aconselhável. Meu conselho: corte tudo, pique tudo,
que se torne imprestável e jogue no lixo, tá bom? Faça um picote. Só um pouquinho que ele... Não, pedido de oração sim. Estou falando a foto dela com a santa abraçada. Ela estava, ela é a santa, tipo, minha amigona, aí queimou. Aí... Não, para Deus nenhum. Queimar é para que ninguém leia. Sim. Para ninguém ler. Não vai subir a fumacinha, não vai levar para Deus. Deus é onisciente. Mesmo que a senhora não escreva uma carta e faça o pedido em pensamento, Deus já sabe, porque Ele sabe o nosso pensamento antes que ele venha na nossa mente. O ato de escrever é um ato de mostrar a fé. Tá? Já acabou o tempo, irmãos, eu tenho tanta coisa para falar, mas posso falar mais uma coisinha? Quem me dá 2 minutos para eu falar essa última coisinha? Quem me dá 2 minutos? Vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, vai dar. Quais são os 3 atributos principais da divindade do Senhor? Onisciência, onipresença e onipotência. Na onisciência, opera-se alguns outros subprodutos, né? A presciência. Ele sempre sabe das coisas antes que elas mesmas aconteçam. Então, seria meio irracional a gente orar, porque Deus já sabe o que nós vamos falar. Ele é onisciente e presciente. Seria irracional a gente pedir alguma coisa, porque Ele já sabe. Então, por que nós oramos? Eu deveria ter falado isso lá na segunda e na terça, na intercessão. Por que nós oramos? Porque Deus, como soberano, Ele tem o poder de desligar os seus atributos. Então, Deus nunca deixa de ser onipotente. Nunca. Mas, Ele pode desligar, o momento que Ele quiser, a onipresença. E desligar a onisciência. Pastor, isso é heresia. Está na Bíblia. Quando Deus fez o jardim, e Adão e Eva estavam lá, a Bíblia fala que na viração do dia, quando o sol se põe, Deus descia ao jardim para se encontrar com Adão. E eles conversavam. Descer ao jardim não indica onipresença, mas sim, ele descia em forma, não é? Quando Abraão estava nos carvalhais de Manre, na hora do almoço, ele viu 3 homens vindo, ele se prostrou dizendo que era um Deus. Então ele viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali em presença corpórea, a gente chama na teologia de teofania, é porque eles não estavam onipresentes, eles estavam ali em presença corpórea. Quando Adão pecou, Deus desceu. E aí Deus chegou e falou, ué, cadê Adão que não está me esperando aqui? E começou, Adão, Adão! Começou a chamar Adão pelo jardim. Se Deus estava chamando Adão pelo jardim, não sabia onde ele estava, desligou a onisciência. Adão saiu de trás de uma moita, estava nu, e falou, Senhor, eu estou escondido porque eu estou nu, eu estou com vergonha. E aí Deus pergunta, está em Gênesis, você está com vergonha por quê? Acaso não comestes do fruto que eu disse para não comer? Se Deus estava com a onisciência ligada, ele já saberia que tinha comido, já tinha descido ali para dar um xingão em Adão, mas não. Por que Deus faz isso? Justamente para gerar relacionamento conosco. Quem já ouviu uma piada 2, 3 vezes, a mesma piada? Já ouviram? Não é horrível? Você tem que fingir que não conhece só para dar risada, para deixar teu irmão feliz? Não é? O irmão fala, pastor, sabe aquela da loira? Qual, irmão? Ele fala, aquela da loira que passou em Rolex na tela do computador para pagar o erro. Ele fala, da loira que passou em Rolex. Eu já ouvi 1000 vezes essa piada. Mas a gente dá risadinha para não ser indelicado. Deus não quer dar risadinha das suas piadas sabendo o fim da história. Ele quer saber a tua história. Por isso que quando você dobra o joelho para orar a Deus, Ele desliga a onisciência. Ele tem interesse em ouvir o que você tem para falar. Tenha certeza de uma coisa: quando você dobra o seu joelho, você pode falar, porque Deus fez questão de não saber o que você ia falar, só para ter o prazer de ouvir você falando. É demais isso. Ele quer ter intimidade contigo. Então, é o caso do irmão que tinha tanto pecado, que escrevia listinha na folha, colava na cabeça da cama. Quando ele ia dobrar o joelho à noite, ele dobrava o joelho e falava, Senhor, apontava para a listinha ali, ó. Todos os meus pecados estão ali. Tinha preguiça de falar para Deus. Deus não ia ler, Deus queria ouvir dos lábios dele. Por isso que toda adoração, toda petição, toda glorificação, todo louvor, toda oração tem que ser falada ao Senhor, ou em pensamento ou em palavras, porque Ele tem interesse em ouvir o que nós falamos. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos orar. Amanhã nós vamos fazer
um culto, então não vai ter aula, vai ser como se fosse uma pregação, vai ser uma pregação. E se tudo correr certo, se tudo correr bem, conforme os planos que o Senhor colocou no meu coração, amanhã eu vou falar sobre Jericó, por que e como que o povo conseguiu conquistar Jericó. Muita gente fala, vamos dar 7 voltas em volta de Jericó, vamos tocar as trombetas, vamos gritar e as muralhas vão cair. Mas como é que se deu isso historicamente? Como que aconteceu? Foi fácil? Foi difícil? Foi. Então é o que eu penso hoje em falar amanhã. Se até amanhã o Espírito Santo me visitar e disser, não fala isso não, fala outra coisa, é Ele quem manda e Ele sabe o que é bom para a igreja, mas vai ser uma linda mensagem com certeza, tá bom? E amanhã tem a entrega dos certificados, amanhã vai ter vamos tirar nossa foto oficial, tá bom? Então venham bonitos, por favor, né? Botem perfume para sair na foto. E vai ter uma apresentação de Libras, daquela linguagem de sinais. Vai ter as irmãs vão estar interpretando uma canção em linguagem de sinais. A minha esposa, ela é professora de Libras, não sei se vocês sabem. E aí a Alba também está formada, e a irmã Patrícia também. E as 3 vão glorificar a Deus com linguagem de sinais. Não é mímica, tá, irmãos? É Libras. Tem gente que fala, é mímica, não é Libras. Vai ser muito legal, vai ser um culto muito bacana. Alba, que horas que é o culto? 19h30. Venham cedo, por favor, tá bom? Pegue na mão do irmão que está perto de você. Pegando na mão do irmão que está perto de você. Isso. Eu quero lembrá-los do nosso canal direto. Não é o diabo, não, irmão, é agora a chuva que caiu ali, fica tranquilo. Eu quero lembrá-los do nosso canal direto de contato, tá? Que é o meu site, está na apostila, www.carloribas.com.br. Lá tem um menu, e no menu tem contatos, ou fale com o pastor, não tenho certeza. Clique lá, mande e-mail, você preenche um formulário. Tem dúvidas? Coloque, olha, fiz um seminário com o senhor, tem meu site lá? Não. Salada de fruta e refrigerante, obrigado. Na hora da oração o cara me bota isso. Todo mundo vai orar com mais fé agora. Eu não sei do que a senhora está falando. Misericórdia. Começa a repreender então. Eu estou. Que bom, irmã, glória a Deus. O professor. Viu que bênção? Já rolou uma dorzinha de cotovelo nele, viu? Deixa eu falar para vocês, irmãos. Então entrem lá, mandem e-mails. Quando for mandar um e-mail, sempre lembre de 2 regrinhas. Primeiro, e-mail mais curto possível, porque a gente recebe muito e-mail longo, a gente não lê de preguiça. E o segundo, sejam bem objetivos. Eu respondo todos os e-mails curtos e objetivos, todos, mas às vezes demora um pouquinho, mas eu vou responder. Façam isso, não fiquem com dúvidas. Tudo que vocês aprenderam, ainda ficou umas duvidazinhas, vai ler a apostila, ficou com dúvida, mandem e-mails, tá bom? Vai ser uma bênção eu ter esse contato com vocês. Quem tem Facebook, me procura no Facebook, me adiciona, tá? Quem tem Instagram, Twitter, me adiciona lá para a gente ter essa linha direta, tá bom? E amanhã nós estamos juntos. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu entrego a Ti, Senhor Deus, todo o conhecimento dado aos Teus filhos. Peço, Pai, a Tua consagração sobre eles.